articulação que vem sendo feita há muitos anos pela Câmara Municipal de Montes. É um dia que continua a ser necessário porque, como sabemos, continua a haver diferença na retribuição financeira que cada uma e cada um leva para casa, continua a haver diferença nas horas trabalhadas por uns e por outros depois de sair do trabalho. Enfim, resta-nos algum caminho a percorrer. Mas, mais do que apenas os direitos das mulheres, nós temos que assinalar também a nossa consciência coletiva sobre não só a igualdade de género, mas também os direitos sociais, os direitos humanos, o envelhecimento ativo, a participação cívica, a inclusão e o combate às desigualdades. Porque a luta pela igualdade de direitos e de deveres não é das mulheres, é das mulheres e dos homens. E todos temos que lutar lado a lado para sermos bem-sucedidos neste propósito. E como a mim me convém ser uma mulher livre, como dizia a Tuna, e fazer o que eu quiser, espero que dias como hoje se assinalem muitas vezes para celebrar os direitos conquistados, lutar por aqueles que falta conquistar, mas fazê-lo com alegria, com determinação, com vibração e com prazer na vida que vivemos. Muito obrigada. Vou agora... Apresento agora a oradora de hoje, a professora aposentada Ana Maria Pessoa. Foi professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, onde exerceu funções durante 37 anos, desempenhando o papel central na formação de professores, na coordenação de cursos e na dinamização científica e pedagógica da instituição. Ao longo da sua carreira, Ana Maria Pessoa distinguiu-se pelo trabalho nas áreas da História e da Educação, Cidadania, Igualdade de Género, Feminismo, Educação das Mulheres e Inclusão, temas que constituem também um motivo a sua investigação e produção académica. Com um percurso profundamente ligado ao compromisso social e à defesa dos direitos humanos, a oradora desta tarde tem contribuído ativamente para debates públicos e académicos sobre o papel da educação na construção de sociedades mais justas, sem discriminação e com igualdade de oportunidades. Bem-vinda. Estou muito sensibilizada com o convite que me foi feito e espero corresponder àquilo que são as expectativas de quem me convidou, mas eu começava por, neste ponto prévio, por fazer alguns agradecimentos muito rápidos, concretamente, desculpem, isto já estou... Portanto, agradecer a todos, em especial à Isabel Moisés e em nome dela, agradeço a todas as pessoas daqui da Câmara, que conheço e àqueles que não conheço, que estão aqui, alguns que já encontrei ao longo de muitos anos. Agradeço à iniciativa que é do Programa Municipal de Envelhecimento, ao Programa Municipal de Envelhecimento Ativo, a todos os convidados, à iniciativa daqueles que vieram porque quiseram vir e não estão integrados em nenhuma destas estruturas. Ora bem, porquê é que aceitei? Bem, aceitei porque, como ainda agora disse a doutora Ruth, faz parte do distrito, o Montijo faz parte do distrito onde eu trabalhei durante 27 dos últimos 40 anos. Eu trabalhei sempre na área da educação durante os últimos 45 anos da minha vida. Portanto, a militância de décadas, precisamente, pessoal e profissional. Também aceitei porque permite um momento de partilha, pararmos um bocadinho no nosso cotidiano, do dia a dia, e pensar neste momento de invisibilidade assumida das mulheres, do desafio gritante que é esta situação também e da exigência de uma ação consciente. Olhando para nós, dizem assim, mas com esta idade o que é que ainda vão fazer? Ainda temos muita coisa para fazer e já fizeram muita mais. Portanto, eu acho que ainda estamos muito a tempo de fazer muita coisa. Já estive em Pérões, portanto, também na mesma situação, e conheço algumas pessoas daqui, em particular. Não queria deixar de dizer, o meu colega Joaquim Carreiro Carradinhas conhecia há 50 anos quando entrámos na faculdade, ele era um bocadinho mais velho que eu, mas encontramos ao mesmo tempo e também todo o tempo que Manuel Mata Cáceres foi presidente governador, desculpem, em que eu estive também sempre na ES. Por outro lado, também aceitei, porque gosto de pensar em conjunto, e a Isabel colocou este desafio e disse, pois sim senhora, vou aceitar.
aceitar o desafio que ela propõe. Ora bem, qual é a forma? A Isabel disse-me, é uma palestra de cerca de 90 minutos. Eu tenho sempre um problema com o tempo, não tenho a noção do tempo. Para entrar só à hora suíça, ou seja, antes da hora, para sair não conheço o relógio de saída. Portanto, é um problema que vamos ter que ver como é que faço. A palestra porquê? Um tema concreto, portanto, dentro de um conjunto de eventos possíveis, e eu gostava que nesta situação, o que é que eu fiz? Tentei pensar, Tentei pensar também num tema, como digo, não é? Sempre de um ponto de vista histórico, portanto vou falar um pouco a partir de baixo, já vou explicar isto é que a partir de baixo, e teoricamente sustentado, mas também discutível. Portanto, aquilo que eu trago hoje não é simples, é muito discutível, mas a discussão é que dá gozo e não estarmos sempre com as pessoas que mais estamos nas redes sociais, com aquelas de quem nós gostamos e também pensam o mesmo que nós. O que é que eu queria dizer-vos? Eu fiz 10 minutos de apresentação, do Barata Moura, 3 meses de preparação e a vida a pensar no assunto. Depois eu faço ao contrário, passei a vida a pensar no assunto, agora 3 meses de preparação, sim, mais ou menos isso, portanto, desde que fui convidada, e até agora, que não são 10 minutos, mas são mais, portanto, do que isto. Ora bem, quando perguntei à Isabel o que é que ela propunha ao convidar-me, ela falou-me em 5 pontos bastante vastos. História, importância e necessidade atual do Dia Internacional das Mulheres, igualdade e desigualdade de género, classe, religião, etnia, trabalho, sexo, as histórias reais de mulheres, a diversidade e a inclusão, e eu ponho o 5º ponto, que é o que é que é de fazer, como dizia o Lenin em 1902, com isto tudo, o que é que a gente vai fazer para meter o ursinho na betesga, não é? Mas consegue-se. Portanto, vamos ver se eu consigo fazer isto. O que é que eu vou fazer? Vou apresentar o tema, como já disse, uma perspectiva histórica, abordar todos os pontos que me foram pedidos pela Isabel, penso eu, e depois fazer uma análise específica de um tema que ela não me pediu, mas que eu acho que é importante neste momento, que é a análise do feminismo na atualidade, ou seja, no cotidiano, nos médias, nas redes sociais e os obstáculos e os desafios que isso nos traz. Também, a minha ideia é pensar na intervenção permanente do pessoal ao local para o mundo em geral. Eu, no final, faço-vos um apelo em relação a esta área e queria acabar também com, sempre que quiserem, podem interromper, podem intervir, podem trocar ideias para discutir e para refletir. No final, podem fazer todas as perguntas que quiserem. Eu quero ter responder àquelas que for capaz. Se não for, iremos à procura. Ora bem, portanto, neste momento, já está. Eu começo sempre qualquer coisa por uma declaração de interesse. Eu estou farta de ver as televisões, concretamente as televisões, que é um meio que nós precisamos ganhar muito, as pessoas que estão ali a falar disto, daquilo, daquilo outro, e não dizem onde é que vêm. Eu gosto de saber quem são aquelas pessoas. Porquê é que elas foram convidadas? Porquê é que estão ali? Nunca sabemos. Nunca sabemos o que é que estão a dizer. E aquilo que as pessoas dizem também tem muito a ver com aquilo que elas são e que elas pensam sobre. Porque se eu for ali à rua e encontrar um senhor chamado Marcelo Rebelo de Sousa e fizer uma pergunta e encontrar outra pessoa e fizer outra pergunta, a resposta vem em função daquilo que a pessoa é ou sabe sobre aquilo. E na televisão ninguém me diz isso, parece que todos ao mesmo tempo. Não é? E nós não percebemos onde é que essas questões vêm. Portanto, eu faço sempre uma declaração de interesses. Quer na minha vida pessoal e profissional, eu sempre tive uma coisa que se chama consciência de classe, sempre, vou dizer-vos isso, de religião e de género. Portanto, é uma coisa que vem desde o berço. A minha família, da parte materna, é uma família de mulheres feministas que não sabiam que o eram, mesmo aquelas que ainda hoje estão vivas, a minha tia mais velha tem 59 anos, portanto, mas nunca souberam que eram feministas, mas eram. Eu também falo a partir das situações diversas de vivência de questões de género, que ao longo dos 68 anos que tenho de idade já vivi algumas, e da militância nesta área, porque eu trabalho na questão, como digo, do feminismo e da classe, do feminismo e da religião, do feminismo e do género. Por outro lado, acho que intervir é uma obrigação permanente de quem está neste mundo e onde aqui passamos todos os dias. Ora bem, em relação, eu vou dar uma série de pressupostos anteriores, e é o seguinte, eu não venho aqui com neutralidade nenhuma, e sem ideologia. Não existe nem neutralidade nem falta de ideologia, em todos os lados. Mesmo quando eu digo que ela não existe, já é porque há uma ideologia por trás que quer dizer que não existe. Por outro lado, também, nós vivemos dentro de um regime neoliberal, capitalista neoliberal, e isso tem muito que se diga, não é? A sociedade é uma sociedade, como já disse, com classes, embora hoje nos digam que não há classes, desculpem, mas continua a haver classes, embora digam que não, que elas existem. O género também, as diferenças de género, a importância das religiões, é evidente que elas existem. Depois,
depois também trabalhar num contexto local, num contexto nacional, num contexto continental e num contexto mundial. Todas as nossas atividades são calculadas para essas questões todas. Portanto, eu venho a partir de um referencial concreto, que vou dizer qual é, e sempre a partir de um ponto de vista. Eu aqui não vou seguir concretamente sempre o grupo da burguesia, que é aquele a que eu, por questão escolar, acedi, se quiserem, mas vou sempre ver a partir de outra concepção, que já vou dizer qual é, nesta situação, portanto, aqui. Há outra coisa que eu também gosto de explicar sempre, é que eu não aceito de maneira nenhuma que se diga que antes é que era bom. É assim, as desculpas das pessoas que aqui estão, pelo menos as que têm mais cabelos brancos, percebem que antes não era bom, embora outros queiram convencer disso, não era. E nós podemos dizê-lo a qualquer altura, precisamente porque, e a convicção que não é só minha, é de muitas outras pessoas em que eu estou a falar, por muito mal que se esteja hoje, nunca se esteve tão bem como hoje, seja em comparação com há 50 anos, seja com todo o percurso da humanidade. Nós tivemos uma rainha, a Dona Maria II, só abri muito rápido, a Dona Maria II no século XIX morreu com 34 anos, obesa, ao parir o 11º filho. Hoje isso não aconteceria. Não é? Porque eu não quero voltar a isso em nenhuma destas situações, é evidente. Portanto, há muitos outros dados que poderíamos basear. Hoje há muito mais mulheres no ensino superior do que havia há 50 anos. A esperança média de vida é imensa. A maior parte de nós que aqui está com esta idade já teria ido para outras circunstâncias se tivéssemos vivido em tempos anteriores, não é assim? Portanto, esta é uma convicção que eu defendo aqui também nesta apresentação deste tema. Adoro conversar e discutir com as pessoas, porque, na verdade, como dizia o Passos Manuel no século XIX, um dos nossos fundadores do ensino secundário, ele dizia: se não pode mudar de opinião, então não serve nada à discussão. Portanto, eu quando estou aqui, estou a falar com gente mais nova, tenho estudantes que me dizem assim: professor, eu já não mudo, a minha ideia é esta. Eu digo: filha, com 18 anos não muda, eu vou sempre mudar todos os dias por causa disso. Mas não é porque não saiba o que quero, é que estou sempre disponível para discutir com quem quiser isso, não é? Por outro lado, também parte de uma história da humanidade, a partir de baixo, porquê? Porque é a partir de todos eles, de origem, trabalhei sempre na área de História, portanto fui professor de História muitos anos e muitas outras coisas, mas de História também, e gosto de ver a História a partir de baixo. Claro que tenho que saber toda a outra história, mas gosto de ver a História a partir de baixo. Faz parte de um conjunto de historiadores que trabalham nos últimos anos, desde mais ou menos meados de 1960, da década de 60 do século passado. E este livro que tem aqui do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo do ecrã, é um livro cujo autor foi a única pessoa a quem o atual Presidente dos Estados Unidos se referiu no dia desta segunda tomada de posse. Contra este autor, Howard Zinn, porque ele não gosta da história que este senhor e outras pessoas nesta altura hoje trabalham do ponto de vista da história. Foi a única pessoa a quem se referiu. Ouçam o discurso e vão encontrar que ele não quer a história como o do Howard Zinn, não quer a história a partir de baixo, quer a história a partir de cima. Ora bem, nesta questão da história também, temos aqui do vosso lado direito do ecrã, temos então a história não oficial de Portugal, portanto pensar nisto, pensar na questão dos símbolos nacionais, etc. Tudo isto a partir de uma outra perspectiva, que não é normalmente a perspectiva oficial nem oficiosa, não é assim? Por exemplo, quando nós dizemos assim, então mas a bandeira deve-se mudar ou não? Não sei, mas a bandeira foi aceita por concurso. Houve um concurso, houve muitas a concurso, e foi aquela que ganhou, por acaso, a mais parecida com a bandeira da maçonaria. E, portanto, nós, se pensarmos isto, estamos a dizer, não sei se deve mudar ou não, mas acho que as coisas estão sempre em possibilidade de discussão. E nós temos de saber todos estes dados para perceber onde é que estamos. Depois, por exemplo, também, gosto muito de discutir a questão dos nacionalismos. Nós, até ao século XIX, não tínhamos países, praticamente. A partir da Primeira Guerra Mundial, acabaram 4 impérios e hoje ainda estamos a cair agora outra vez naquilo que eram esses 4 impérios anteriormente. Portanto, em 1918, depois de 1918 a 22, acabou o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano. Certo? E, portanto, temos hoje tudo isto. Se não percebermos o que foi esse passado, não percebemos onde é que estamos hoje. Porque nós hoje aceitamos que os países têm uma economia mundial, mas queremos uma política a nível local e nacional. Não é possível. Não é possível. Portanto, a questão, por isso, acho que é sempre muito importante a questão, por exemplo, das diferenças. E aqui neste painel vocês encontram, por exemplo, a China. Falamos da China, a China tem 52 etnias diferentes. Por exemplo, a questão das identidades. Mas as identidades matam. Eu sou capaz de matar o outro. E, por exemplo, nós temos em relação à Espanha, de manhã, na posse do atual Presidente da República, se dizia
nós temos uma ligação imensa com a Espanha, é verdade, mas quando estava na escola, e se calhar com vocês, dizíamos que Espanha não veio nem convento, nem bom casamento, etc, etc. Portanto, todo mundo atrás contra os espanhóis, a começar nos Filipos, por exemplo, que por acaso, desgraçadamente, eram netos do Manuel como era do Sebastião. Mas nós nunca pensamos nisso, não é? Portanto, esta questão das identidades é uma coisa também muito importante do ponto de vista da luta das mulheres, porque, na verdade, tanto faz ser trabalhadora agrícola no Montijo como ser trabalhadora agrícola no Quênia. Se calhar não faz por algo, mas a questão é a mesma, não é? Porque temos, se calhar, os mesmos problemas. O acesso à educação e das mulheres é o mesmo. Ainda dentro dos pressupostos, gosto muito de verificar tudo o que se diz. Por exemplo, quando temos um autor como... Quando olhamos para a história é muito perigosa, por isso é que as pessoas gostam um pouco dela, não é? Porque tem que se terminar, e não há governo nenhum, nem partido nenhum, que quando chega ao poder não queira dar uma volta à história, como fez, por exemplo, o Putin, quando chegou agora, da última vez, que foi eleito há muitos anos, não é assim? Mas, por exemplo, nas últimas eleições francesas, várias pessoas começaram a pôr a história em causa, e há mesmo a produção de um livro, aquele que está ao nosso lado esquerdo, não é? Que é este, em que determinadas pessoas foram ver as referências à história em determinados candidatos e escreveram um livro a mostrar como aquilo tudo não tem nada de correto em relação àquilo que dizem, certo? Por outro lado, também muitas vezes queremos apagar a história, porque se nós a apagarmos é muito mais fácil de falar e dizer, porque as pessoas não conhecem, e portanto, quanto menos conhecerem, mais simples é de nós dizermos aquilo que nos vai na cabeça e queremos dizer. Por outro lado, também gosto sempre imenso de me pôr em causa. Aquilo que eu penso, estou sempre a perguntar, mas isto está correto? Há outras hipóteses, como é que eu posso ver? Esta autora deste livro é uma autora de esquerda que põe várias questões mesmo feminismo, por exemplo. E ela diz, mas será que é feminismo ou não? Será, por exemplo, que podemos deixar que crianças possam ter dois pais e duas mães? Então, estamos a meter, isto é tarefa do Estado, não é? Tudo isto tem a ver também com os feminismos e com as questões que temos do dia-a-dia, dos direitos civis que nós hoje temos ou não. E, portanto, esta é outra hipótese, é ver com outros autores. E há bocado dizíamos, gosto de ver a perspectiva a partir de baixo, é precisamente esta. A partir de baixo, a partir do povo. Não é? Não o povo do Zé Povinho, este povo do Bordal Pinheiro, que era um povo a partir, visto o povo a partir da burguesia, mas talvez o povo, por exemplo, como este livro que aqui está, que é Quando a Troia era do Povo, que é um livro feito também por um professor de História, meu colega, fomos também professores, portanto, colegas da faculdade, mas que tenta perceber também esta questão do que é que o povo tem para falar. Dou-vos um exemplo. Aqui há uns anos, na minha escola, nas estudantes, nas futuras professoras do primeiro ciclo, pedi às estudantes que fizessem uma monografia do sítio onde viviam. E há um estudante que diz assim, professora, não vale a pena, porque a terra onde eu vivo não tem nada de história. Eu disse, não tem, não me diga. Não, onde a mulher que vive? Vive em Albarraque. Disse, olha que engraçado. Albarraque tem um bairro próprio operário, é um bairro onde está a Companhia dos Tabacos, portanto a fábrica dos tabacos, tem uma tese de mestrado sobre esse bairro, e é importantíssima porque a fábrica dos tabacos, desde há muitos anos, antes do 25 de Abril, tinha que ter maternidade e jardim de infância quando tinha mais de 500 operários. Ela começou a olhar para mim como quem diz, a mulher está maluca, isto não é verdade, eu não vou falar disto. Porquê? Porque nunca tínhamos uma qualidade de importância. Estão a ver? Portanto, esta questão é cada nome, não é? Neste caso, esta questão aqui da melancolia de classe é porque, na verdade, quando a gente vem de uma classe e pensa que acedeu à outra, hoje em dia há muita gente que não sabe em que classe é que está, porque nos distraem com as questões de género, etnia, etc, etc, mas a de classe, para mim, continua a ser fundamental, e é uma questão brutal entre os feministas, etc, sobre esta situação, mas a questão de classe é importantíssima, e, na verdade, eu nunca me esqueço da classe com vim, das mulheres a quem pertenço, e das coisas que vi e continuo hoje a fazer. Os meus pais eram de Trás-os-Montes, portanto, tiveram a sorte de migrar para Lisboa e terem sido bem aceitos, e eu sempre vivi em Lisboa, é evidente, mas sempre com esta questão de classe, e na escola sentia bem, porque, na verdade, eu andava no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, a sede número 1 da Mocidade Portuguesa Feminina, e eu pertencia a um grupo de 2% de miúdas que não vínhamos daquelas classes sociais, onde estava quem? A Helena Roseta, a Leonor Beleza, etc, etc. Estão a ver? Portanto, era outra coisa, certo? E eu sempre estudei com bolsa de estudo. Total. E, portanto, perceber isto é uma coisa, não tenho raiva a ninguém, não quero esquecer e não quero que me digam que eu passei em outro sítio e que deixei as outras pessoas onde vim. E isso é uma questão que vou aqui tratar também da questão das mulheres. Por outro lado, como estão aqui a ver à direita, portanto, aqui nesta parte, na vossa esquerda do ecrã, é evidente que me coloco num ponto de vista, nunca, sou sempre apartidária, mas sempre política, porque a política é tudo, embora, a política tudo é política,
embora a política não seja tudo. Mas tudo é política. Se eu tiver 200 euros, ou vou fazer um passeio, ou vou comprar uma série de livros. E isto é política. Depende do que é que vou fazer, o que é que vou fazer. Portanto, não tenho dúvida do sítio em que estou. Eu estou no sítio, digamos, se quiserem, para a esquerda, nunca partidária. Mesmo a única vez que fui candidata a alguma coisa foi porque me convenceram e eu não devia estar bem da cabeça quando aceitei, mas eu fui sempre como independente. Estão a ver, portanto, esta questão de ser capaz, mesmo quando é empenhada, de ser capaz de ver o que ele está. E quando as pessoas dizem, criticas muito a igreja, pois critico sim, mas eu costumo sempre dizer, olha, sou afilhada de padre, sobrinha de 2 freiras, prima de outras 2 e fui catequista e chefe de catequistas até aos 18 anos. Portanto, se quiserem, posso pôr tudo em causa e voltar por outra vez. Portanto, em relação aqui à questão da comunicação ainda, eu só trabalhei a história das mulheres no Ocidente, porque não consigo trabalhar a história das mulheres no mundo todo. É impossível, não tenho competência nem capacidade. E vou às pessoas que têm estudado essas coisas, não é assim? Porque eu não tenho obra teórica sobre isso. Tenho aqui partilhar coisas que algumas pessoas escreveram. Portanto, a questão também que me preocupa imenso, que aqui vou abordar, é a questão das desigualdades, como dizia ainda agora a doutora Ruth, portanto, a questão das desigualdades que ainda hoje são prementes, a questão do outro também, a questão da insanidade das massas, porque há massas e há povo e há multidão, essas coisas são diferentes. Por exemplo, Vasco Graça Moura, que era um deputado, foi várias coisas, entre elas deputado euro-europeu do PSD, ele dizia que o povo, naquele livro que vos mostrei há bocadinho, que é o povo, ele dizia que o povo, em Portugal, é uma entidade ignorantíssima e paupérrima. E, eventualmente, lá atrás, por razões, não é? Mas quer dizer, perceber onde é que estamos e o que é que dizemos. Por outro lado, esta questão dos outros também me interessa imenso, seja em livros, como já vos disse, seja em filmes. O caso das Lisboetas é um filme fabuloso. É um filme escrito, feito por um rapaz também, filho de imigrantes, não é assim, que é interessantíssimo para ver isso. A Cidade dos Mortos, ou seja, outras pessoas que vêm de outros tempos. Por exemplo, este é um cemitério que existe no Cairo, onde vivem pessoas todos os dias. Não é? Nós nunca ouvimos falar disso. Por exemplo, também, nestes casos ainda, estudar a questão dos outros, da Pérsia, por exemplo, este filme de até séculos, estudar outras pessoas, como é o caso da Frida Kahlo, outras mulheres, deste ou de outros grupos sociais, ler muitas coisas de mulheres feministas, não feministas, homens que falam sobre as mães, etc. Portanto, foi a partir destas questões todas, que eu, de muitos filmes, como também vos trago aqui, foi a partir destas coisas todas que eu fiz então aquilo que passo, portanto, aquilo que passo agora a mostrar-vos, aquilo que passo agora a mostrar está dividido em 4 grandes partes. E a questão é a história, portanto, a história dos feminismos, portanto, não vou desde os primórdios, porque ela tanto é individual como é em atividade, não, em diferentes espaços, dimensões e conquistas, mas eu só gostaria que pensássemos rapidamente que a história não é mais importante aqui naquilo que nos traz aqui hoje, a igualdade, as desigualdades, a inclusão, não é o que nos traz mais, mas se calhar me interessa às vezes sabermos um bocadinho antes. Então, assim, só muito à volta, muito rapidamente, eu resolvi ver que no final do século XIX até o início do século XX, antes disso, ninguém falava em feminismo ou direitos das mulheres, eram só individuais, aqueles que hoje vamos conhecendo eram individuais. No século XIX começa a tentativa de sufrágio, ou seja, de poder votar, mas numa sociedade capitalista em que as burguesas pedem para ter direito ao voto, mas era o voto delas, não das mulheres adias nem das empregadas delas. Estão a ver? Portanto, há aqui questões que são diferentes sempre para elas. Não tem problema nenhum, mas era aquilo onde é o ponto de vista de onde elas vinham, é correto. Nos anos 60 ou 80 do século passado, começou a introduzir-se nesta questão uma outra questão, que foi a questão da igualdade no trabalho, o combate à dominação masculina, se quiserem. Não contra os homens, embora isso, ainda hoje muitas vezes as feministas sejam acusadas disso, mas o combate ao lado dos homens, com igualdade entre todos. Por outro lado, a partir de 1990, 2000, começou-se a falar de outras áreas, estas já mais discutíveis, como eu vou dizer, para muita gente, para mim não é, mas para algumas é, a questão da interseccionalidade, ou seja, todos os grupos, todas as situações, e é aqui, a partir dos anos 90 do século passado, estava outra discussão, era outra palestra, que muitos grupos feministas se vão separando uns dos outros, porquê? Porque há mulheres que pensam que só podemos estar no mesmo grupo se formos do mesmo género. Eu dou-vos um exemplo. As associações feministas, que já vou falar de algumas, dizem nesta associação só pode haver, por exemplo, mulheres negras. Nenhuma. Porquê? Porque elas é que sabem qual é o problema. Dizem as outras que estão nas associações, como aquela que eu faço parte, se chama o MAR, dizem essas outras. Não. Nós cabemos todas no mesmo. Pois é, o problema é que só olhamos para nós enquanto género, mas esquecemos da classe. Porque é assim, eu posso fazer parte da mesma associação em Casais Abel dos Santos,
ela não tem os mesmos interesses que eu, posso fazer parte de outras ou não. E esta questão de nos dividirem por género, por etnia, por nacionalidade, etc., fez com que a luta das mulheres passasse a ser mais fragmentada, o que é ótimo. E quanto mais eu puser as pessoas às turmas, mais eu domino e volto a fazer aquilo que eu queria e que estava a fazer. Portanto, este é um problema complicado que nós temos que gerir e que assistimos a ele todos os dias, como aqui vou dizer também. A partir de 2010 até ao presente, houve uma diversificação, como digo, uma maior organização, um maior individualismo, porque as pessoas hoje dizem, vejam, aquela já fez, aquela já fez. No feminismo chamamos isto de essencialismo. Ou seja, há uma que fez. Por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo. É um grande jogador, está bem, mas é um. E o resto? Mas dizer que há um, já acabamos as bocas dos outros todos. Não podemos. Estão a ver? Porque o facto daquela já ter feito, as outras todas ainda não o fizeram. E aquela é uma minoria comparada com as outras todas. Por outro lado, quando digo, hoje já são diretoras de empresas, já são coordenadoras de departamentos, já são certo, mas eu estou a falar de quem? Das de cima ou também das mulheres? Estou a falar das senhoras ou das mulheres? Estão a ver? Estão a perceber o que é que estou a falar? E quando eu estou a falar da mesma coisa, não dá para falar da mesma coisa, não é assim? Pronto. Portanto, depois temos um outro problema, é com as redes sociais, sobretudo a partir de 2015, em diante, mais ou menos, temos um outro problema. É que se acentuou esta questão do feminismo individualista, vamos mostrar isto, é capaz de fazer individualmente, porque as redes sociais, nós tratamos com as redes um para um e não um para muitos. Não é assim? Portanto, esta é outra concepção que se trouxe aqui e que muitas vezes faz com que pessoas de mais autoridade, como é o nosso caso, já se custem às vezes a entender o que ali se passa. Bem, também só muito rapidamente, começamos então na questão do direito de voto. O direito de voto na Nova Zelândia, na verdade, a zona onde ele foi atribuído mais cedo às mulheres. Em Portugal, eu comemorei sempre o 28 de maio, mas de 1911. Não o outro, mas de 1911. Porquê? Porque, na verdade, no dia 28 de maio de 1911, a primeira mulher que votou em Portugal chamava-se Carolina Beatriz Ângelo, e essa mulher quis votar porque, à época, a lei eleitoral dos republicanos, ela tinha sido uma com a Cláudia Cabelo, que tinham bordado a bandeira nacional. Estão a ver? Portanto, mulheres empenhadíssimas, etc. E dizia, a lei dizia que, na lei da votação, dizia, deixou de ser o voto censitário, ou seja, quem é que ganha X, mas para ser um voto censitário restrito. E então, neste caso, só podiam votar quem? Os cidadãos, era o que dizia na lei, os cidadãos que fossem chefes de família, que soubessem ler e escrever e que tivessem mais de 18 anos, acho que era esta questão. Ora bem, a Carolina Beatriz Ângelo era viúva de um dos fundadores do Benfica, era médica, portanto sabia ler e escrever, no mínimo, não é? Portanto, ler e escrever, e era chefe de família, porque o marido tinha morrido. E ela resolve candidatar-se, dizer que queria votar. Foi o cargo de autoridade. Foi preciso perguntar. Ela perguntou ao Presidente da República, que disse que não sabia o que é que havia de fazer, foi para os tribunais. E nos tribunais, o pai da Ana de Castro Osório, que era juiz, disse: sim, senhora, a senhora pode votar. E ela lá foi votar. A única fotografia que há dela a votar, ela foi com a amiga, com a Ana Castro Osório, precisamente votar, porque não sabia se a deixariam votar, e ela votou naquilo que é hoje a Junta de Freguesia, portanto, em Arroios, em Lisboa. Pois dessa situação, só há uma fotografia no Jardim Constantino de ambas. E, por outro lado, a própria Junta de Freguesia hoje não tem nenhuma placa, nem uma linha sobre a Carolina Beatriz Ângelo, que foi a única mulher de Portugal, a primeira a votar em Portugal. Mas, desculpa, quando ela morre depois de ter votado, mas em 1913, quando a nova lei é publicada, e já fica mais fino. Porque podem votar cidadãos do sexo masculino, temos a capacidade de ter o sexo nas leis, somos nós, em 1913, do sexo masculino, chefes de família, etc, etc. Estão a ver? Só podemos votar, claro que houve votadas antes do 25 de Abril, mas por convite. Poder votar e ser votada só depois do 25 de Abril de 1974. Portanto, aí é essa situação. Portanto, ainda hoje, em muitos países, há mulheres impedidas de trabalhar fora de casa, com direitos diferentes à herança, sem proteção contra a violência doméstica. Não sei se o nosso há, mas os vistos na lei existem, não é assim? Já lá vamos. Depois também, a partir de 1961, em 1961 e até o novo, as mulheres não podiam ter determinadas profissões, portanto não havia juízas, era proibido aos 75% dos juízes existentes em Portugal, mas podiam ser, isso sim, enfermeiras. E, portanto, em 1961, as primeiras enfermeiras paraquedistas, portanto, chamavam-se até os anjos da guerra, que na verdade elas caíam do céu, não é? Vinham à guerra e caíam do céu. Portanto, as enfermeiras paraquedistas, todas elas oriundas de escolas
de enfermagem, lá ligadas à Igreja Católica e concretamente até algumas ordens religiosas, concretamente, por exemplo, a Ordem das Meninas Religiosas das minhas tias. Mas esta é outra questão. Por outro lado, só em 1988 é que as mulheres se podem candidatar à carreira militar. E muitas outras. Agora iríamos por aí fora nunca mais. Basta dizer, por exemplo, que em 1964 as enfermeiras não se podiam casar porque, na verdade, elas tinham passado noites fora de casa. E era uma coisa que não dava. As telefonistas, a mesma coisa. Estão a ver? Portanto, havia todas estas questões que são muito complicadas e que, normalmente, não falamos delas também nesta questão da história que aqui temos. Portanto, depois pensei isso. Então vamos lá ver. Vamos falar sobre os feminismos. Era a encomenda que a Isabel tinha pedido, mas falar de feminismo. Comecei, mas por onde é que eu vou começar? Então pensei, bem, posso começar pela história das mulheres. Depois pensei, os vários feminismos. Depois, dicionários feministas. Depois, o que é ser feminista. Depois, como é que é o feminismo, por exemplo, nas Chinas. Depois, o feminismo na banda desenhada. Depois, teoria sobre o feminismo. E disse, não, estas pessoas saem logo da sala e vão-se embora. Portanto, deixo aqui os livros todos em que pensei que podíamos trabalhar e passei à frente. Ver filmes também podia ser, masculino e feminino também podia ser, mas este filme era realizado para o homem. Bem, então se calhar, bem, passamos à frente, também não era por aqui que nós tínhamos. Depois, pensei, eu se falar de mulheres também, não de mulheres, pensei, mas agora quais, não é? Bem, então se falar, por exemplo, da senhora, é a mesma que se chama a Grácia Nazi, mas quem escreve esta história, esta mulher, esta Grácia Nazi, é uma judia portuguesa que vai viver na Turquia durante 20 anos, e que, quando estava doente ou triste, comia uma coisa muito simples que ela comerciava imenso, mas que era muito cara, que era um bocadinho de açúcar. Porque ela era carérrima, não é século XVI. Portanto, era carérrima. Por outro lado, também temos, esta é uma senhora comerciante. A comerciante fugiu, depois desta guerra que nós fizemos desde 1536 para os judeus, mas também temos outra, já no século XVIII, a Leonor da Fonseca Pimentel, que é uma mulher que vai ser uma revolucionária, que vai morrer guilhotinada, enfim, mas que é uma grande revolucionária, que vai ter jornais, etc, etc, que nós nunca ouvimos falar. Eu disse, mas vou trazer estas pessoas aqui com um critério que é que faço. Deixo a indicação, quem estiver interessado, eu empresto o livro, podem ver, etc. Portanto, cada um de nós, a partir daqui, pode ver o que é que quer ver sobre esta situação. Depois pensei em trazer algumas mulheres específicas, aliás, como a Isabel tinha pedido, e uma delas, que é uma mulher que eu aprecio imenso, não podia trazer muitas, mas uma delas é a tal Adelaide Carete, esta mulher Adelaide Carete, a quem eu acho imensa graça. Porquê? Porque até aos 18 anos, mais ou menos, ela era filha de uma família muito pobre, ela vai depois ser criada numa pensão em Elvas, e por acaso há um tipo ali da zona da Figueira da Foz, um cabete, que ouve-a cantar em casa, porque ela fazia aquelas ameixas delas, etc, não é? Ouve-a cantar em casa e fica apaixonadíssimo, vai ver quem é, acabam por casar. Esse homem fica muito admirado por ela não saber ler nem nada, vai pagar os estudos até que, quando ela tem 30 anos, ela é médica e é uma das primeiras médicas ginecologistas deste país. Portanto, esta Adelaide Carete era maçom, portanto era mulher maçom, não é? E ela vai ter um consultório ali nos restauradores em Lisboa, e quando nós lá passamos também não vimos educação nenhuma. Só temos outros de heróis, este não tem. Hoje é um alojamento local que não tem nada a ver com aquilo, mas foi extremamente importante. E esta questão de também termos os espaços feministas e os nomes nos espaços feministas, que é importante também ali colocar. Portanto, esta Adelaide Carete, esta é uma das grandes médicas que nós temos em Portugal, e podia agora falar de muitas outras que aqui estão. Por exemplo, a Carolina Concis Anjos, que já vos falei. A questão, por exemplo, da Zita Seabra, mais recentemente, não é? Primeiro militante do PC, hoje ligada à área do PSD. A Ani, esta autora aqui, esta aqui, filha do chefe da PIDE, que acaba por se apaixonar perdidamente por um diplomata cubano e vai para Cuba viver quando o pai era aqui o chefe da PIDE. Depois diz, não pode haver esta... Não, nós temos, é o caso, por exemplo, dos Portas, não é? Sempre que falamos de interrupção voluntária da gravidez, eu lembro-me que se dizia, o Miguel Portas era a favor, o Paulo Portas era contra e a Catarina Portas até já tinha feito. Portanto, é engraçado porque a vida da família havia tudo, não é? Portanto, nesta situação aqui também, pensar nestas outras pessoas. Também posso trazer de áreas diferentes opostas. Temos, por exemplo, a Lénia de Franstala e temos, por exemplo, a Ana Arendt. A Ana Arendt é uma filósofa judia, não é assim, que se vai apaixonar perdidamente por um judeu, por um nazi, e que vai ser uma coisa terrível do ponto de vista pessoal. E temos a Lénia de Franstala,
que era a cineasta de Hitler, que fez 2 filmes fabulosos e que, aos 80 anos, mentiu, foi libada, conseguiu fugir, isso agora não tem a ver com a história dela, não é? Mas conseguiu fugir aos 80 anos, aos 60 anos, começou a fazer mergulho para filmar só peixes debaixo d'água, porque achava que eram bonitos. Ela nunca perdeu aquela situação de ser bonito, de bariano, da raça pura, etc, etc. E aos 80 anos, então, vai continuar a sua atividade, sempre nesta área, da área da direita, se quiserem, quando, por exemplo, Ana Arendt estava no sítio. Eu, para trazer aqui biografias de mulheres, tinha que trazer aqui uma série delas e com critérios, não sabia quem estava aí, o que é que poderiam gostar, o que é que podiam ter. Resolvi trazer todos. As pessoas podem vir e podem ficar, gostavam de ouvir aquela ou outra. Portanto, nesta situação também, estou ainda só nos feminismos. Depois pensei, mas não gosto de feminismos. Então podemos ir, por exemplo, a primeira mulher, que é em 1789, ou já em 91, mas tem a ousadia de escrever a Carta dos Direitos das Mulheres, que vamos ver depois, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas esta mulher se chamava Olympe de Gouges, vai ser também guilhotinada, portanto isto é bom, não é? Porque as mulheres, os revolucionários da Revolução Francesa, isto para as mulheres nem pensar. Atualmente, não é? Portanto, esta questão da igualdade também não é propriamente aí, e ela escreveu o primeiro livro que se chama A Declaração dos Direitos das Mulheres. Depois, também podemos ir, como vos disse, para dicionários, para outras obras, para histórias das mulheres, para as mulheres no mundo, o que também é uma grande dificuldade. Também disse, não vou aqui. Depois, também, pensei, então vou levar obras, ou vou falar, a partir de coisas da ciência. A ciência e as mulheres. Em que é que as mulheres são iguais ou são diferentes? É evidente que as mulheres e os homens, geneticamente, não são iguais. Portanto, não temos essa distinção, nunca tivemos, embora alguns pensem assim, nunca tivemos, nem somos melhores nem piores, somos diferentes. E é essa diferença que nós temos que ter. Por exemplo, quando este livro tem todas essas questões, mas na ciência e naquilo que é a nossa relação com a ciência, estes dois. Então, na verdade, nós temos genes mais resistentes, vai-se para a sala e vejam o número de homens e mulheres com a mesma idade, portanto, percebem como isto é verdade, não é assim? Mas, por exemplo, também, neste caso, é uma coisa muito interessante, porque quando nós, por exemplo, quando nós, quem tem carta e carta conduz, quando vai pelo cinto de segurança, porquê que o cinto de segurança fica sempre aqui? Porque o cinto de segurança foi feito para uma média de corpo que tem a ver com 1,70 m, mais ou menos que é a altura dos homens, e não para as mulheres. Nós andamos sempre ali com, e todas as outras coisas, também o telemóvel, os bolsos, tudo isso que nos parece uma evidência, mas que tem, e aqui, por exemplo, neste livro, tem todas essas indicações, muitas delas, não são todas, é evidente, mas que têm a ver com essa diferença. Por outro lado, também, pensei, também posso falar do feminismo de mulheres a partir do olhar de homens que escreveram sobre as mulheres. Mas pensei, comecei a ver estes livros todos e disse, não, vamos passar à frente, vamos ver outras, mas deixo estas sugestões. Portanto, não falo delas, mas deixo as sugestões. Não é? Porque assim, eu também pensei que podia falar só das mulheres políticas. E então aqui podia falar da Clara Zetkin, fora de Portugal, podia falar das mulheres deputadas à Assembleia Nacional, podia falar no Estado Novo e a relação com as mulheres, podia falar da ligação das mulheres com a guerra colonial, podia falar das mulheres nas eleições, podia falar das mulheres que lutaram contra a ditadura, também podia falar das mulheres que viveram na clandestinidade, também podia falar das mulheres que estiveram na crise académica, portanto, fatores mais ou menos importantes da nossa história, assim como podia falar, por exemplo, das mulheres e o poder, pensando ou em burguesas, o caso da Margaret Thatcher, o caso da Golda Meir, o caso de Ségolène Royal, ou também o caso das rainhas, das princesas, portuguesas ou não, a Catarina da Rússia, a Alexandra da Czarina, etc. Das melhores ou piores, a melhor delas é uma mazinha, não é? Porque temos princesas boas e princesas más. Podia falar das princesas que foram princesas e que, por exemplo, foram quase todas elas, até ao século XX, foram, na maior parte dos casos, barrigas de aluguer. Ou seja, não se falava na altura nisso, mas quer dizer, quando acabava uma luta, os reis diziam entre si, uma das coisas dos tratados de paz, do cessar-fogo, etc., etc., era que, não se falava na altura, não era assim, mas era os casamentos, não é? Quando nós temos uma Dona Teresa que vai casar com Dom Henrique, a primeira, nós dizemos, meu Deus, que malvada. Não foi malvada, vocês imaginem-se, a ter que casar com uma pessoa que não conheciam, como tratado de paz, não é assim? E ela já tinha dado o seu coração ao outro, como de facto fez, aliás, a 2 irmãos, aos pés de trava, fazendo com que depois um deles acabasse por casar com uma filha dela. Portanto, isto aqui são coisas que depois ninguém diz na história, também não é preciso disso, mas já chega a ser contra ela. Vejam lá, porque ela, a malvada,
fez aquilo em relação ao Dom Afonso Henriques, etc. Mas, os portugueses, mas agora os espanhóis, os portugueses vêm de onde? A Dona Teresa era espanhola, hoje, se fôssemos falar de Espanha, mas era espanhola. Aliás, era filha bastarda. Hoje, na escola, eu lembro-me de falar na escola de filhos bastardos. Hoje ninguém fala em filhos bastardos, não é? Então, ela era filha bastarda e ficou no território mais pequeno da península, não é assim? O Dom Raimundo ficou com o território maior e ficou com a filha, a legítima, a Dona Urraca. Mas elas eram daqui desta zona, mas eles eram de onde? Eram de França. Só que eles vinham de França, como eram filhos segundos, terceiro, quarto, etc., na Idade Média, a distribuição de propriedade, do poder, era feita para o mais velho, os outros ficavam dependentes. Iam para frades, para feiras, para a guerra, etc. Ora, Dom Henrique e Dom Raimundo vêm para a península porque eles vão dirigidos à Palestina, à Terra Santa, na Segunda Cruzada. Eles vão na Cruzada. Mas quando chegam aqui à península e ganham estas terras todas, esqueceram-se que tinham pensado sair da França para ir para a Cruzada. Portanto, nós temos origem, não só nos visigodos, como nos suevos, como, por exemplo, nos franceses. Mas eu não, porque eu, como sou do povo e as minhas avós eram camponesas e analfabetas, eu não tenho nada a ver com esta gente que veio de França. Nem quero ter. Mas há pessoas que querem ter, não é? Portanto, são estas questões que depois a gente tem que vir aqui. Portanto, é interessante também nesse aspecto. E as Martirias de Albuquerque, porque, como vos digo, eram casadas desta forma. A última que nós tivemos, todos vocês a conhecem, pelo menos que não seja de nome, foi uma senhora chamada Diana Spencer, que passou a ser a princesa Diana, não é assim? Que se vivesse ela hoje, coitada, e disse como tinham enterrado às malvas aquela situação de ter ou não ter os filhos, etc. Porque a rainha hoje já não é preciso que seja uma menina de dirigente pública para poder ser a mulher do rei de Inglaterra, não é assim? Portanto, vejam como no espaço de 50 anos, pelo menos, estas coisas se vão mudando também. Para poder, pensei que não também. Mas podíamos ir por aí. Também podíamos ver institucionais. O caso, podemos estudar instituições femininas. O Instituto Odivelas, por exemplo, livros sobre o Instituto Odivelas, o colégio, livros, por exemplo, de mulheres, de grupos feministas mais do centro-direita, se quiser, religioso, substituto religioso, que, por exemplo, tem esta associação no Algarve, que se dedica a trabalhar com crianças institucionalizadas as questões da gastronomia, por exemplo. Estão a ver? Que era outra forma de trazer. Também podia trazer biografias, por exemplo, não só vou fazer biografias de mulheres. Então podia trazer desde biografias dos nazis, que é a tal Lénia Vestal, à Evita Peron, ao livro da Fernanda de Castro, que era a mulher de António Ferro, portanto, antes do 25 de Abril, não é assim? À Cília Supico Pinto, que é a inventora do movimento nacional feminino e que fazia aqueles aerogramas pós-militares, que isso sabem de certeza, as pessoas que aqui estão mais velhas sabem isso que era, e também a última dama do Estado Novo, Ana Maria Caetano, que hoje é viva, e que era a filha de Marcelo Caetano, mas como a mãe, tinha ficado impossibilitada de acompanhar o pai, foi ela que fez esta tarefa de, digamos, de última dama, não é, do Estado Novo. Também podia falar de outras mulheres, por exemplo, do Brasil. Nunca ninguém nos fala das que tivemos isto no Império durante 500 anos, não é assim? Mas ninguém fala, por exemplo, das brasileiras que estiveram na independência em 1822, que estão hoje ainda com situações também muito complicadas e que, na verdade, também poderíamos falar delas. Também podia falar, por exemplo, só de mulheres negras. Também podia falar só de mulheres negras ou de outras mulheres feministas. Podia fazê-lo. Por exemplo, esta que escreveu um livro, a Paulina Chiziane, foi Prémio Camões, 2024, e que escreveu um livro, o melhor livro que eu já li na minha vida, sobre a poligamia. E a razão pela qual, a poligamia foi a razão pela qual ela se zangou com a Frelimo, em Moçambique, e que deixou de estar ligada a essa área também. Ou, como já vos disse, a questão das mulheres negras, quem é uma Rosa Parks? Foi uma senhora que resolveu, quando era proibido os negros sentarem-se nos bancos, havia uns para pretos, à altura, como se dizia, e ela resolveu não se sentar, resolveu sentar-se no banco que não era para ela. E foi só isto que ela fez, uma mulher trabalhadora, que vinha a trabalhar e resolveu fazer esta revolução, que ainda hoje é muito complicada. Depois, também, ainda outras questões. Pensei assim, vou só falar de filmes. As mulheres do feminismo nos filmes. E pensei, mas então podia fazer o teste Bechdel. Eu não sei se já ouviram falar aqui do teste Bechdel, mas em 1985 houve uma mulher que resolveu, uma mulher da banda desenhada, resolveu dizer: eu só a partir de hoje só vejo filmes feministas. Então o que é um filme feminista? E diz ela, muito simples, o filme feminista tem que ter, pelo menos, 2 personagens femininas com nomes.
Não é só a Antónia ou a Joaquim, tem que ter um apelido. Porque normalmente as mulheres têm nome só e os homens têm também o apelido. Deixa-me dar-vos um exemplo. Toda a gente diz, toda a gente diz a senhora Merkel, pois é, mas ele quer dizer que é como os homens. E por isso só falamos no apelido dela. Porque ela tem força de homem. Por isso é a senhora Merkel. Estão a ver? Mas a Ségolène Royal, ela esteve na presidência da República em França com um senhor chamado Nicolas Sarkozy, mas ela era sempre a Ségolène e ele era o senhor Sarkozy. Então, portanto, esta disse tem que ser mulheres com nomes que conversam entre si, as duas a conversar entre si, e que o assunto não seja um homem. É complicadíssimo encontrarmos um filme desses. Estão a ver? É complicadíssimo. Portanto, elas conseguiram mesmo assim fazer uma lista de 100 filmes, hoje há muito mais, e disse, não, também não vou pedir por esses filmes. Podemos pensar aqui sobre isso, também não sei. Pronto. Então, podíamos pensar, como já disse há bocado, mulheres, se calhar, outro grupo social, podia ser as mulheres do povo. A Carolina Guimarães está aqui não por ser do povo, porque ela não era da poesia, mas porque teve que lutar, como lutaram as outras pessoas, para chegar ao lugar onde chegou. Podia ser a Maria Veleda, não é? Mãe solteira, professora do primeiro ciclo, ou, por exemplo, uma Aurora Rodrigues, membro do Tribunal Constitucional e que esteve presa, mas que ela acha que é normal, que portanto, ela vem, que é uma gente comum, portanto, podia falar com toda a gente comum. Eu, ao bocado, estava a ouvir aqui as nossas cantoras e cantor do coro e pensei assim, adorava saber a história destas pessoas todas. E às vezes, se calhar, não têm histórias para contar. A maneira como se mexeram, a maneira como falavam, a própria doutora Ruth, quando fala sobre isso, eu percebo logo onde é que está. Portanto, perceber que estas mulheres têm história, é como ao barraco. Não tem história, não, se começarmos a sair, tem essa história. Não é assim? Ora bem, portanto, também não era por aqui. Pensei, então vamos para as outras, que as outras são as más. As más são as fora da lei, etc, não é assim? E temos muitas delas que podemos trabalhar nestas áreas. Temos aqui muitas delas que podemos trabalhar nestas áreas. E são as más, as bruxas, etc. Temos estilos delas. Não é assim? Também na história de Portugal também temos várias más. Leonor Teles, a Dona Teresa, se quiserem, temos muitas, não é? Mas basta agora escolher. Depois, pensei, vamos ver nas religiões, também podia ser o feminismo das religiões. Ora bem, aí fui buscar coisas que têm a ver com a mulher na Igreja Católica, a mulher no Concílio Vaticano II, 1962-65, a teologia feminista, este escrito por uma freira mesmo, feminista. Depois temos conhecer a história das mulheres enclausuradas, as que viveram em mosteiros, como freiras, etc., que tinham que ir para lá, porque muitas vezes era a maneira de ter a herança em conjunto, não é? Esta ideia de cada um ter o seu bocadinho de terra e ser dividido por todos, é só do século XIX, no final, não é de todos os séculos para trás. Por exemplo, também, neste calendário, que é um calendário das edições paulinas, como é que se fala da maternidade em geral, das mulheres em geral, por exemplo, a questão das mulheres no Islão, como é que as mulheres são vistas no Islão, ou também, noutras religiões, como é que esta questão da mulher é vista. Mas achei nunca mais sair daqui. E as pessoas, mesmo assim, vocês agora dizem o que é que ela fez, já lá vamos, desculpem lá, mas isto é só, aproveito também para ir dizendo, ao dizer o que é fazer, não é? Vamos falar destas questões. Depois, pensei também, por exemplo, falar de outras pessoas. O caso, como digo aqui, dos 9 partes do desejo é a questão das mulheres. As mulheres, eu penso que em qualquer religião é normal, desculpem lá, acho que é normal não gostar das mulheres e serem sempre mal vistas. Eu percebo. Porque, reparem, agora desculpem lá, estamos aqui entre gente adulta, não estivéssemos tanto, mas é assim, vocês conseguem imaginar, eu não sabia cientificamente, porque é que as mulheres, de vez em quando sabemos que é mensalmente, mais ou menos, deitam sangue da mão, não se viram em lado nenhum. E depois como é que elas têm as crianças? Que começam a achar como? Quer dizer, eu percebo que quem não sabe a parte científica, acha que isto é uma coisa do diabo. Eu concordo. Não é? Concordo com estas situações todas, porque na verdade é complicado, mas percebemos isso. Ora bem, temos depois também algumas árabes, como esta aqui, que se quer livrar, é uma das árabes feminista muito conhecida no mundo árabe, sobre as questões feministas, e que vai, uma a uma, explicar estas questões que juntam um pouco e a afastam desta questão do feminismo. Não é? Nós devemos ter ou não ter o véu, o hijab, o shabar, etc. Isto é muito complicado, mas eu quando me lembro que a coisa mais feliz que eu tive foi depois do Conselho Vaticano II, em 1965, não tínhamos que ir de véu à missa, eu nunca sabia de uma semana para outra estava o véu. E portanto,
portanto, era sempre um fado lá em casa, eu não sabia onde tinha o véu. Agora fiquei, nós também usávamos véu. Se vocês forem ver todos os filmes que exportam às eleições de 1976, vocês vão encontrar 2/3 das mulheres de lenço a votar. Portanto, nós também tínhamos véu de lenço. Ninguém obrigava, mas as pessoas usavam, não é? Portanto, esta questão, e por exemplo, o Estado tem o direito ou não de se meter nessa situação. Em França, que é o cúmulo da laicidade, as miúdas não podem ir para a escola de véu, mas podem andar na rua. Então, quer dizer, o Estado tem o direito de implicar na educação e não implica no espaço público. Mas que raio de direitos? Vamos discutir isso. As pessoas não gostam muito destas coisas, que isto é muito complicado. Depois, outro grupo, por exemplo, também podemos trabalhar, era a questão, por exemplo, dos ciganos. Ora bem, em relação aos ciganos, só agora vou passar aqui à frente, em relação aos ciganos, não era isto que eu queria mostrar, em relação aos ciganos, passa, na próxima sexta-feira, dia 13, 1526, 500 anos, passam 500 anos, nesse dia, que nós publicámos em Portugal o primeiro édito contra os ciganos. Dom João III, ele também vai chamar a Inquisição contra os judeus, mas vai publicar o primeiro édito em que ele diz que no seu reino todos os ciganos que andem por aí sejam presos e os que não forem encontrados, os que não se vão encontrar logo, sejam presos quando se encontrarem por serem nómadas. Há 500 anos que nós temos estas pessoas, quando eu estou a falar estas pessoas, já estou a fazer nós e eles, nós temos estas pessoas e todas estas pessoas em Portugal, portanto, neste território de que nunca falamos. Não é? Portanto, se calhar também é interessante perceber, mas eles casam-se muito cedo, vamos discutir isso. Vamos discutir isso. A questão do feminismo também passa por aqui, não é? Vamos discutir. Porque se disser que são costumes, também nós tínhamos muitos costumes. Em Portugal também tínhamos muitos, não é? E temos coisas do dia-a-dia, da crendice popular. Mas vamos discutir isso. Agora, esta é uma questão muito complicada, na verdade, porque estamos logo a falar em função da nacionalidade, que é coisa que só existe em Portugal depois do século XIX. Porque Portugal foi primeiro uma religião, depois um Estado e depois uma nação. Desde o século VI, que os suecos trouxeram para aqui a religião, hoje chamada católica, não era assim que se chamava à época, mas do século VI, no século XII passámos a ser um país, um Estado, chamado Portugal, por acaso, mas foi. E a partir do século XIX, a questão da nação. Vemos como portugueses. Nós tivemos um rei, chamado Rei Dom Carlos, que um dia andava pescando ali para a Póvoa do Varzim, andava no veio imenso. E ele disse ao seu mestre do barco, não sei como é que se diz, não é? Pergunta àquela gente quem são. E eles disseram, olha, somos galegos. Somos galegos. Somos de Portugal, somos. Eles disseram, vocês são portugueses? Perguntaram os súditos do Dom Carlos. Eles disseram, não, somos da Póvoa do Varzim. Por outro lado, esta nossa ligação com o corpo é muito complicada. Por exemplo, nós temos a capacidade de ter uma figura, uma peça nacional, o Galo Barcelos, que é uma coisa extremamente esquisita, porque o Galo Barcelos só vem sublinhar a ineficiência da justiça em Portugal. O Galo Barcelos apareceu porquê? Um dia, um galego que tinha vindo para o norte trabalhar, numa localidade houve um assassinato, um homicídio. Toda a gente disse que foi o galego, tinha que ser. Não é? Era o outro, esse tinha que ser. E ele dizia, não, estou inocente. E ele tentou ir falar com o juiz, que na altura não se fazia, se calhar, como hoje, portanto, tentou ir falar com o juiz, e o juiz estava a comer na casa de pasto, e o juiz, ele disse, eu estou inocente. E o juiz disse, eu acredito que você está inocente, se este galo cantar, estava a comer um capão, se este galo cantar, o galo cantou. Portanto, como vê, é a eficácia, a prova de que a justiça, e nós consideramos o Galo Barcelos um símbolo do Galo Barcelos. Cada vez que olho para o Galo Barcelos, até fica vivo. Não é? Porque, na verdade, temos esta questão que está ali por trás. Ora bem, portanto, a questão dos outros, dos estereótipos do que fazemos, é também extremamente importante. Por exemplo, quando falamos, esta primeira parte, quando falamos, por exemplo, as meninas proibidas de Cabo, portanto, aquele primeiro livro, o segundo, perdão, do lado esquerdo, As Meninas Proibidas de Cabo, é um livro que é de uma história verídica, e é verdade, no Afeganistão, quando não há rapazes numa família, as meninas até certa idade vestem-se de rapazes para poder ir à escola e poder acompanhar as famílias à rua. Nós não dizemos isto, é possível. É. O primeiro, aquela pedra de paciência,
é uma mulher que sofre, a história de uma mulher que sofre, no Irão, que sofre toda a violência que o marido faz, o casamento arranjado, etc., sofre toda a violência que o marido faz, mas ela desabafa como? Contra uma pedra e vai dizendo tudo à pedra. No dia em que a pedra se fartar tudo aquilo, a pedra rebenta e parte-se. Não é? Portanto, é que isso se chama a pedra da paciência. E esta questão, como é que nós vimos a violência doméstica no sítio, como é que vimos noutro, como é que ela se passa, como é que se ultrapassa, etc. A Gaiola de Ouro é também sobre uma situação do Médio Oriente, em que 3 pessoas da mesma família têm situações completamente diferentes em relação àquilo que é o que nos é dito até hoje em todo o espaço. Então disse, então não vou falar nada do feminismo, já falei tudo, não vou falar nenhum mais. Estão a ver? Então o que é que eu pensei? Bem, o feminismo já disse isto, vou então trabalhar sobre as questões das desigualdades em classe e género, a questão da masculinidade, a questão do sexismo e a questão das violências. É isso que começo agora a fazer. Então, passando à questão das desigualdades, e da bocado dizia a doutora Ruth, com toda a razão, nós em Portugal temos exploração, distanciamento, exclusão e hierarquização. A desigualdade tem várias situações e vários graus. Nós achamos que é só um, não há muitas. A exploração é aquela que se calhar nós conhecemos e que é a pior de todas. Temos o distanciamento, eu não falo com aqueles, a questão do multiculturalismo. Eles estão lá, os chineses estão lá no sítio deles, eles trabalham assim, eles são assim. E portanto não temos nada a ver com eles. A exclusão, eu não falo com o outro, não quero falar com o outro, os meus são bons, sejam eles o sejam, e os outros é que são maus. E a hierarquização, isto é a questão do melhor, do pior, por aí fora, sem critérios nenhums, às vezes, para o fazer. Também em relação ainda às desigualdades, em Portugal é um dos países mais desiguais da União Europeia. Por outro lado, esta desigualdade tem resultado no aspecto escolar e também, normalmente, não falamos da desigualdade, por exemplo, no acesso ao ensino público ou ao ensino privado. Uma coisa é eu, por exemplo, na minha escola, eu estava na mesma escola, na escola das Queques, não é assim, mas eu tinha entrado, tinha tido 20 no exame. Aquilo parecia tocinho intermediário, desculpe a expressão. Era por serem ricas, etc, etc. E depois havia umas que eram boas alunas e então tinham lá no meio, que era a questão do tocinho intermediário, não é assim? Mas parecíamos todas que tínhamos acesso ao mesmo. Não. Porque quando eu aprendia francês, os meus pais tinham 4ª classe, as minhas duas avós maternas eram alfabetas, portanto, quando eu tinha uma dúvida em francês, eu tinha que esperar pela semana seguinte para perguntar à professora. As minhas colegas de outros grupos sociais, em casa, quando as mães estavam a fazer colher ou conversar com as amigas, podiam responder às perguntas que tinham. E nós depois continuamos a ter isto. Não digo nesta situação, mas temos desigualdades na escola também. Estão todos, não estão, não são todos. Não são todos iguais, certo? Por outro lado, também, há uma desigualdade na oferta a nível nacional, no interior do litoral das ilhas. As mulheres no interior não têm a mesma vida que têm as mulheres no litoral, por muito mal que estejam todas, vão ver. Portanto, não podemos falar por todas. Portanto, há feminismos, há mulheres em vários sítios. Por outro lado, também uma taxa desigual na taxa de escolarização. Já vou falar só sobre o Montijo, fui fazer este exercício só para o Montijo. E as desigualdades também no tempo da escolaridade obrigatória. Porque as pessoas que comigo entraram para a escola até 1964, a rapariga da escolaridade obrigatória era de 3 anos para raparigas e 4 anos para rapazes. A partir de 1976, nós passámos de uma escolaridade de 4 anos de escolaridade, que já depois de 64, para hoje o 12º ano de escolaridade. Ou seja, uma pessoa aqui que tem a 4ª classe, que tem o 2º ano, o ciclo preparatório, que tem o 3º ciclo ou que tem o secundário, todas elas têm a mesma escolaridade. Tem escolaridade obrigatória, perdão, não têm a mesma. Estão a ver que isto é uma desigualdade. A questão das desigualdades, também a questão do clássico, e sobretudo agora vou aqui à questão das tecnologias, porque a ideia das pessoas é que a tecnologia ainda vai fazer isto tudo, ficam todos mais igual. Mentira. A tecnologia aprofunda as desigualdades. Aprofunda as desigualdades porquê? Porque na educação ela não faz melhorar a educação, está estudada. Portanto, também, não posso agora bater aqui, mas na verdade temos aqui. Por outro lado, também, muitas vezes as pessoas, vamos acabar com a desigualdade. Então vamos, por exemplo, fazer impostos iguais para todos. Disparate. Disparate. Porque se eu tiver uma filha que vai frequentar o ensino superior na Escola Superior de Educação ou no Politécnico em qualquer sítio, ela vai ter que pagar a mesma propina que paga a filha do trabalhador agrícola que anda na propriedade aqui no Montijo, ou seja o que for. Não é justo. Não é justo. Pagam a mesma propina, é justo? Não, não. Não é justo. Porque a outra pode pagar mais do que a outra. Então vamos bater todos, temos todos o mesmo IVA, ou temos todos
Isto é uma questão discutível e política. Todos os dias nos metem os olhos adentro, a mim não metem porque tenho óculos, tenho esta proteção, não metem, mas metem-nos muitas vezes os dedos dos olhos adentro nestas questões. Portanto, as desigualdades são mais importantes. Aquilo que é ideia que os impostos contribuem para reduzir as desigualdades e não as transferências sociais. Não é bem assim. Mas isto era outra discussão que eu não sei muito bem levar, mas que sei onde posso ir buscar quem possa falar sobre isto. Depois, também ainda em relação às desigualdades. Falamos das desigualdades, portanto, não consigo ir mais além. Tenho pouco tempo, já tenho. Então vamos falar sobre o sexismo. A Isabel, uma das coisas que pediu, era que falasse das palavras, dos significados, porque às vezes estamos todos a falar do mesmo e não estamos a dizer o mesmo. Porque eu, quando digo para os médicos, olha, o senhor aceitou-me ácido acetilsalicílico, para a minha mãe, só podia dizer, olha, eu aceitou-lhe uma aspirina. É a mesma coisa. Mas o vocabulário que eu uso não é a mesma coisa. Estão a ver? Não é a mesma coisa. As pessoas não entendem mesmo. Portanto, o sexismo são aquelas atitudes que nós encontramos no dia-a-dia e todos nós já fomos, ou já fizemos e já fomos, portanto, o objetivo de sexismo, mas às vezes nem damos conta dele. Porquê? Porque está naturalizado. Então o quê? Também é português? Não, não. Tornou-se natural e as pessoas acham que é normal e natural. Naturalizado, nesta situação, é que já interiorizámos isso. Estamos de acordo e, portanto, não se põe o problema. Então vamos ver situações. Eu não sou sexista. Ora bem, vamos lá ver. Todas nós olhamos para aqui, para esta rapariga, que toda a gente conhece, não é? A minha colega, não sou eu, e a outra, a Catarina Furtado. Certo? Conhecemos. Mas, por exemplo, nunca ninguém terá ouvido falar de uma senhora chamada Leonor Pinhão, que é doente do Benfica e filha do Carlos Pinhão, fundadora, creio, do jornal A Bola. Desculpem, agora que eu ia que não entro muito bem, não é? Mas que todos os dias aparece e pode aparecer, mas é tão feio. Não se pode pôr na televisão a falar. Estão a ver? Não pode ser. A Mariela Ferreira Leite, ai que horror. Vamos pôr outra mais bonita. Estão a ver? Este sexismo é toda a hora que nos aparece. Nós já tivemos um programa, não me lembro agora se era o Got Talent, desses programas televisivos que nós vimos, não é? E então, uma das candidatas a esse programa era uma cantora, que eu não sei o nome dela, peço desculpa, mas era casada, à época, com um Palhinha, um jogador. Pronto. Quando ela entrou, ainda não tinha aberto a boca para começar a cantar, então não era cantoria, diz um membro do júri: ai, tão bonita, muito bem vestida, que espanto, vamos ver como é que canta. Ora, devia ter esperado, porque ela ia para cantar, não era o aspecto físico que ela tinha. Portanto, isto é toda a hora, em todos os meios. Vamos ver. Portanto, este é só um exemplo, vamos ver mais. Por exemplo, a questão das cores. Cor-de-rosa, experimentem ir pedir, eu gosto de fazer tricô. Experimentem ir a uma loja de lanche e pedir, quero lã para um casaquinho para bebê. Primeira pergunta, menino ou menina? Essa para bebê. Para bebê. Porquê? Porque desde os anos 40 do século passado se foi dizendo que o cor-de-rosa era para a menina e o azul era para o rapaz. Vejam em Mirandela, em 2020, uma música antes do início do ano escolar, esta toda cor-de-rosa e a outra toda azul. Não encontrei a outra, mas garanto que é tal e qual, mas era a outra oposta, uma de um lado da porta, outra do outro lado da porta. Isto era a estação de serviço na Ajuda. Depois, por exemplo, até o sítio que é proibido trazer os animais com trela ou fazer cocó e levar os jetos, etc., está azul e cor-de-rosa para os cães. É verdade. Mas está bem isto, não é? Depois, por exemplo, o presépio também, coitado da nossa sociedade, são os gestos de cor-de-rosa e azul, nunca devem ter pensado nisso, mas tudo serve que na nossa cabeça isto funciona e está lá. Este, eu acho que é o mais escandaloso. Em 2006, muito mais, mas só trago alguns. Em 2006, uma marca de carros resolveu fazer, num stand de venda de carros em Bogotá, portanto, a Colômbia, resolveu fazer uma venda de carros. E vocês, as pessoas que estão lá ao fundo, que não veem nada do texto, dizem, epá, parece uma mulher em lingerie preto. Aquilo deve ser de lingerie. Então, mas o quê? É um anúncio a uma marca de carros que está no canto superior esquerdo e que diz Renault. Calma, usados. Mas sabem porque é que está usados? Porque a legenda aqui diz, Paula, que era na Bogotá, não é assim, com a língua espanhola, diz, Paula Hernández, é a modelo, sim senhora. E outra frase, 2 vezes divorciada. É assim.
sexismo, vimos no dia 22 de fevereiro, não fez um mês, o calçado nacional pisca o olho a novos mercados. E eu vejo umas pernas com os sapatos vermelhos, em bico, e pisca o olho, são dois estereótipos. Um deles é as pernas da mulher, é dois em um. Um deles é as pernas da mulher e o outro é pisca o olho, porque nós podemos piscar o olho. Nós, quer dizer, os técnicos santos não piscam, porque eu fecho imediatamente a televisão e não vejo a perna. Aliás, está chegando a esse nível, parece que eu ouço a tua. Estão a perceber? Por isso, é umas televisões. Isto é um programa de domingo em que se vê no sentido sempre de picado, ou seja, de baixo para cima, para ser maior e mais bonito, não é? Para ser maior e mais bonito, vemos os corpos das mulheres, nem é ela que está a cantar, mas é isto a toda a hora. E nós já achamos natural. Exatamente. É natural. A minha irrita-me, a minha sobrinha, desde pequenina, dizia assim, é que irrita-se tanto com as questões de vez na televisão, pois era por isto. Ela agora já percebe o que é que eu irrito, não é? Pelo menos começou a perceber desde muito cedo. Depois, por exemplo, este anúncio é um anúncio, este aqui do lado esquerdo, é um anúncio sobre a comemoração do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro agora. E porquê que eu ponho ao lado Casa Blanca? Porque a ideia naturalizada é que as mulheres devem ser mais baixas do que os homens. E mais baixas, tanto agora, em 2026, como em Casa Blanca, que é um filme de 1945, em que, por azar da vida, a Ingmar Bergman era mais alta do que a Evelyn Bogart. Mas para que não se disse que ela era mais alta, todas as cenas em que estão em conjunto, ele era posto em cima de um escado para que ele ficasse mais alto que ela. Ora bem, mas então ajudamos. Ai, que horror tão alta. Usa sabrinas. Não sei, isto tudo. Nós achamos normal. Eu acredito que é normal. Na verdade, faz parte. Depois, por exemplo, sentados, esta é uma fotografia que é em 2019, na Escola Secundária Sebastião da Gama, consigo falar sobre estes temas. E, olha, as raparigas agora podem usar calças. No meu tempo da escola não podíamos, mas agora podem. Mas ao sentar-se na biblioteca, vocês imediatamente veem que aquelas são raparigas e este é rapaz. Porque nós, mesmo com calças, temos sempre a posição de fechar as pernas. Os rapazes não têm esse problema. Não é? Por outro lado, a linguagem corporal também fala muito. Nós conhecemos este senhor há muitos anos, não para as gerações de agora, mas há anos anteriores, mas há anos anteriores, quando as pessoas dizem que se portam de determinada maneira corporalmente, nós já estamos à espera. E ele, por exemplo, e agora aqui a análise, neste dia, no dia 26 de janeiro de 1998, ele, ao negar o relacionamento dele com Mónica Lewinsky, ele que é canhoto, apontou para a mão direita. Por exemplo, ele, no discurso, apontou para um lado e olhava para o outro. Não olhava, como vocês veem aqui, não olhava direto às câmaras. Isto é sinal que quem lê a linguagem corporal vê por aí, não é? Há muitos livros sobre linguagem corporal, esta questão. Mas, e na retórica, ele nunca disse Mónica Lewinsky, ao menos Mónica, disse sempre aquela mulher. Quando dizem aquela mulher, aquela senhora, desconfiem, estão apanhados. Mas nós não percebemos, porque já naturalizámos que isto seja assim, que seja dito neste caso, não é assim? Ora bem, a imagem televisiva. Eu não sei porque é que uma rapariga chamada Rita Pereira está a apresentar o mesmo programa que um rapaz chamado Pedro Teixeira, só a apresentar um programa. Mas eu, quando olho para a imagem, não vejo o programa. Porque eles estão a apresentar o mesmo programa. Mas quando eu digo isto às pessoas que trabalham na imagem, ai, a maldade está na sua cabeça. Não. Sabem? E isto é grave. É uma das coisas contra a qual eu me bato todos os dias, a todos os momentos, em todos os dias. Por outro lado, também, por exemplo, agora no Correio da Manhã, 7 de fevereiro, há uma senhora, Sónia Dias, que é uma jornalista do Correio da Manhã, que assina, porque às vezes isto é dos homens. Não é dos homens. Nós também fazemos isto. Querem ver? Nós somos as melhores umas contra as outras. A jornalista Sónia Dias escreve: Sidney Sweeney, de 28 anos, deixa qualquer um sem fogo ao olhar para as fotos da campanha da sua marca de roupa íntima. Assim. Portanto, esta senhora está a apresentar a sua marca de roupa íntima, mas o comentário que é feito sobre essa marca é uma coisa fabulosa.
feito de uma mulher para outra mulher. Porque, graças a Deus, nós muitas vezes, graças a Deus, se calhar não é deputado, não tem essa responsabilidade, mas nós somos educadas, muitas vezes pelas nossas mães, isto é que é normal, e da sociedade, a repetir estas situações que aqui temos todos os dias. Mais outra. Também, há aqui esta senhora, também está a fazer uma coisa sobre lingerie, e ela diz, eu sei aquilo que defendo, eu não sou uma pessoa política. Olha, quando alguém diz que não é uma pessoa política, normalmente quer dizer que está no centro-direita. Ou mais. Normalmente é isso. Porque todos somos políticos, embora só alguns sejam governantes, meus amigos. Todos somos políticos. Me digam que eu não sou governante, sim senhor. Agora que eu não sou política, não. E esta é uma grande confusão que vai por aqui em todos nós. Porque todos, os políticos, não, os governantes. Cuidado, os governantes, políticos. Políticos somos todos. Por outro lado, por exemplo, na publicidade, também vemos estes estereótipos sexistas. Por exemplo, nestes dois que já não existem agora, mas são anúncios antigos, esta legenda aqui é da Laurentina, portanto a cerveja angolana, não é? Que diz assim, esta preta foi de boa para melhor, agora com uma garrafa mais sexy. E a gente não percebe que há a cerveja, porque a cerveja está pequenina no carregador. Só vimos uma coisa ali que não percebemos porquê. Não é assim? Ou, por exemplo, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. A cerveja preta também é pelo corpo que ela se reconhece. Não sabia que a garrafa também era um corpo. Ou, por exemplo, em Rebordelo, uma aldeia do Conselho de Vinhais, de onde é o nosso Ministro das Finanças, Vinhais, mas uma feira de domingo, primeiro domingo do mês, em que tem uma toalha de praia. Isto é uma toalha de praia. Em que tem, de um lado, whisky e do outro lado uma mulher. Olha, eu imagino alguém a deitar-se nesta toalha de praia, na areia, ou numa piscina com esta praia. Com esta. Por ver, isto pensa. Um homem desta maneira não se via a dizer. Não é? Para bordela alguns coisas. Ou, por exemplo, também temos outras coisas que mais às vezes mais triste, que é a questão do mansplaining. E mais uma vez, como a Isabel repetia as palavras, mansplaining quer dizer quando os homens explicam às mulheres. E nós temos muitas situações dessas todos os dias, mas não sabemos é que é uma palavra tão chique. Não é? Que é os homens ensinarem as mulheres coisas que elas não sabem, as evidências. Vou dar-vos um exemplo. Este é o João Duque, que é professor de Economia no ISEG, e que explica a esta jornalista o que é que são aquelas coisas de economia que ele está a falar. Mas temos mais. Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa fala com a Cláudia de Sousa, quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa falava com a Judite de Sousa, a Judite de Sousa dizia o senhor professor, e ele dizia a Judite, que são anos de doutorado, são anos doutores. Pelo menos licenciados, ele é doutorado, ela não nos interessa. Estão a ver? Portanto, isto é o mansplaining, o homem que explica à mulher. Depois temos, por exemplo, neste momento já há muitas situações contra estas situações de sexismo. Querem ver? O manspreading. Isto é um ícone no metro de Nova Iorque, em abril de 22, quando eu olhei para aqui e digo assim, mas que raio é isto? O que é que isto proíbe? Proíbe os homens a terem as pernas no metro. Porque nós achamos que é normal, não é? Já me aconteceu ter perguntado ao meu vizinho do lado se queria sair pela janela, tinha as pernas tão abertas que eu achei que eu queria sair pela janela e ocupar o meu espaço. Olha, eu paguei o mesmo bilhete que ele pagou. Estão a ver? E, portanto, isto é complicado. Ora bem, depois, por exemplo, às vezes parece que não somos sexistas. Ora, aqui está uma coisa muito engraçada. Isto é um exemplo de um papel estar numa casa de banho, numa escola, não vos digo onde, mas é deste distrito, é do distrito, não é do concelho, mas é deste distrito, em que diz assim, na casa de banho das senhoras, e diz assim, somos mulheres, vamos dar um exemplo, o WC é sempre limpo. Porquê é que as mulheres têm que ter o WC limpo e os homens não? Somos nós a dizer que queremos fazer diferente, mas já não sabemos como é que se faz diferente. Então, e esta é uma coisa muito engraçada, que na verdade faz-me lembrar os meus amigos que, quando eles casaram, eu fui ao casamento deles, pela igreja, etc., depois, quando eles chegaram da lua de mel, resolvi conversar com eles e perguntei como é que estão a passar e tal. E diz-me um rapaz, eu era amiga da rapariga, diz-me um rapaz, sabes, a fulana, olha, até deixa, não é muito boa cozinheira, até deixa ficar o peixe, há muitos anos, há mais de 30 anos, deixa ficar o peixe com óleo. Eu disse, olha que engraçado, estive no vosso casamento e não me lembro do padre ter dito que ela cozinhava e comia. Ela cozinha. Depois, outra questão também, a questão dos estereótipos e a naturalização dos estereótipos. Nós achamos natural, como ainda agora disse, não é? Por exemplo, a ignorância científica da mulher. Vocês vejam todos os anúncios de pastilhas para a máquina de lavar.
vem sempre um homem, que por acaso tem a tradução em português, mas ele fala em castelhano, não é assim? E que diz sempre como é que se utiliza a máquina. De preferência até com uma bata branca, que é para dar ideia. Ele ensina a mulher, percebe a deficiência, percebe os homens. Ou seja, com a máquina de lavar, não é? Depois, as loiras, controlar as mulheres, as relações sogra-nora e, por exemplo, os papéis de género. Eu não consegui tirar para aqui, mas se quiserem, basta só procurar na net. Há um anúncio na Amazon em que o homem compra imensas coisas. Ele está numa garagem, numa espécie de uma garagem, numa oficina, e a mulher passa-na por fora e ela fica a olhar porque ele já comprou mais uma geringonça qualquer, uma ferramenta que precisa. E ela faz, tu não, portanto, nós temos que tomar conta dos homens. E nós somos as mandonas que mandamos deles. Portanto, até no anúncio da Amazon, portanto, uma coisa tecnológica. Olha bem, então vamos ver alguns destes, outros mais. No WhatsApp, por exemplo, vocês veem as fotografias todas das raparigas, todas, parece que têm todas um ligeiro psicólogo. As fotografias das minhas estudantes no Politécnico, quando vejo as fotografias, as delas parecem que são procuradas por polícia. Elas parecem que são todas psicólogas. Elas têm melhor. Quer dizer, isto é uma coisa naturalizada. Os homens não compreendem, é diferente, não é? Pronto. Depois, aqui é a mesma situação, seja branca, seja azul, seja alta, seja magra, seja nova, não interessa. Agora acaba em um caso, só para vos dizer, no YouTube, vocês têm esta mãe. A câmara de filho explica como é que ela abusar ou não do lexívio e se nos dá lexívio, porque a mãe é ignorante. A ideia de que os mais velhos também são ignorantes e que os filhos sabem mais, ou em termos feminino e masculino. E esta, que eu acho que é a pérola hoje em dia, que é um anúncio que a gente vê toda a hora na divulgação sobre a neoblanca, em que primeiro era para ela ser loira, agora é para ver se ela sabe. A neoblanca, é o cúmulo do estereótipo e da naturalização do estereótipo da burrice, etc, etc. Mas nós aceitamos aquilo. Quando eu me queixo do filho, diz, só a senhora é perfil, parece que eu é sua filho. Na verdade, eu fico com isto. Não aceito isto para poder isso aqui. Mas, não pensem que é só YouTube, etc, etc. No passado, dia 6 de fevereiro, no Expresso, há uma mulher que resolve, pelos vistos, tratar mal o Ministro da Agricultura. E o texto que vem no Expresso, o jornal de referência, não é qualquer tasquinho que acha que diz, e o jornal diz assim: nestes dias de vento e chuva, não é preciso fazer isto, não é? A Presidente da Câmara de Coimbra foi um exemplo de proatividade e comunicação. Ana Abrunhosa veste como ninguém o impermeável da proteção civil e consegue ter os caracóis como se tivesse acabado de vir do cabeleireiro. Mas, sobretudo, consegue comunicar de forma clara e empática, sabe prevenir, tal. Ou seja, o que é que isto tem a ver com a notícia que nos vai dizer que ela, pelos vistos, tratou mal o Ministro da Agricultura? Ora bem, continuando. Nós temos, por exemplo, a questão de que as mulheres não são capazes de fazer ciência. Eu deixo-vos aqui eu depois dou este texto todo do Isabel para poder ficar, se alguém quiser ver ou aprofundar alguma coisa, como quiser perguntar, estou disponível, se eu souber como vos disse. Então, é aqui uma situação, por exemplo, das mulheres em matemática. Como é que as mulheres em matemática e em física têm cientistas? Nós tivemos uma química fabulosa, chamada Branca Edmé Marques, que fez um trabalho de investigação com Madame Curie, não conheço mais nenhum em Portugal que tenha feito, mas ela era casada com um juiz e ela exigiu ao marido continuar a estudar, depois de casada. E então foi para Paris e ela e a mãe, a menina tinha que ir com alguém que era casada, mas tinha que ir com alguém, ela e a mãe assistiu a todas as aulas sentadas no anfiteatro. Quando veio para Portugal, nunca conseguiu estar a professora catedrática, porque não havia a possibilidade de uma mulher chegar a essa situação. Portanto, por outro lado, às vezes, ainda no sexismo, esta é mais pequenina, mas há livros para todo o tamanho. Isto é um livro. É um livro que se chama Elas. E este livro, Elas, é um livro que só tem, chama-se Elas Piadas. E é precisamente aquilo que, quando eu recebo no WhatsApp, seja onde for, a primeira coisa que faço é denunciar, como denuncio lá pai ou lá mãe, seja onde for. Porquê? Porque é um livro só com coisas sobre as mulheres. Qual é a diferença entre a mulher e o livro? Qual é a diferença daquelas coisas? Só ver que é só um livro de estereótipos. Uma coisinha pequenina. Mas, também, mostrar isto aqui ao lado, nós temos tudo nesta sociedade. Temos este livro, que é um livro também que, por acaso, todas as frases do livro começam por elas. Todas as frases do livro começam por elas. É de uma mulher chamada Maria Teresa Horta, uma feminista muito conhecida, mas que
era tida como uma mulher estranha, porque até falava destas coisas do sexo, das mulheres e etc. Isto era complicado. Aliás, teve um processo antes do 25 de Abril, que graças a Deus, com o 25 de Abril já não foram condenadas, precisamente por escrever um livro que se chama, e chama, Novas Cartas Portuguesas, que fez no ano passado 50 anos, não é assim? E que só dizia, tem poemas de vaginas disto e daquilo e daquilo outro, como há muitas como os homens, mas como eram a escrever, éramos uma das e falavam do corpo, que é uma coisa que nós temos que cuidar e estudar. Esta questão do corpo é tão importante. Eu andava numa escola onde nós tínhamos, a medida da bata era vista com uma fita métrica, não é assim? E até ao segundo ano, nós usávamos, portanto, íamos para lá no primeiro e segundo ano do liceu, portanto, ao quinto e sexto ano, até ao segundo ano nós usávamos umas batas a apertar atrás, meia costa a apertar atrás. Depois do segundo ano, elas eram abertas à frente, todas caídas. Porquê que era para não se ver mais? Ainda hoje, quando eu olho para mim, a ver como é que estou vestida. Já passou, estou contra, etc. Mas isto ficou. Porque ficou naturalizado e isso fica concretamente. Portanto, esta questão dos estereótipos também, o último recebi anteontem no Instagram, e é a propósito das questões das mulheres no milhão. E diz assim um comentário do meu colega, que a Isabel conhece, eu não vou dizer quem é, portanto, porque é uma pessoa bem tida no meio, não interessa, e o texto diz assim: Jane Fonda, que não envelhece. As plásticas, de quantas foram, emergem, mas incapazes de ofuscarem o discurso. Eu pensei que isto só mandava porque ela falou a favor das mulheres dela, mas não tem a ver com as plásticas dela. Aqui. Portanto, isto todos os dias nós encontramos isto. A primeira coisa que eu faço para receber coisas destas é denunciar. Portanto, a minha intervenção feminista é sempre esta. Por mim não passa. Portanto, se querem que eu faça, não faço. Então, o que é que nós fazemos? Podemos trabalhar contra o sexismo, como vos disse, todos os dias. No dia-a-dia, daquilo que se passa e que não se passa, etc. E mesmo há associações em Portugal, no caso da Comissão de Igualdade de Género, que têm campanhas contra o sexismo, precisamente contra estas questões do sexismo, e que, por exemplo, nos recomendam o seguinte: quando vou escolher um brinquedo, como aquela das cores de bebés, isto é em inglês, para quem não sabe inglês, eu vou traduzir, diz assim: quando se fala de um brinquedo, se é para rapazes ou raparigas, tem aqui um guia. E o guia diz assim: o brinquedo, critério de escolha do brinquedo, o brinquedo é mexido ou não com os órgãos genitais. Então é assim: se sim, então não é um brinquedo para crianças. Se não, então tanto é para rapazes como para raparigas. Estão a ver? Portanto, este tipo de coisas que nós podemos fazer, enfim, são exemplos mínimos, não é? Mas no meu dia-a-dia, nós fazemos isto todos os dias, no nosso cotidiano. Portanto, este é um exemplo. O sexismo é um problema. Outro, o idadismo. Ora bem, o idadismo, que se diz ageism, a primeira vez que apareceu esta palavra idadismo foi em 1969, um senhor chamado Robert Butler, que disse que hoje estávamos a entrar numa época em que a idade também contava. O aging, o idadismo. Nós em Portugal dizemos idadismo, há pessoas que dizem de outra maneira. Por exemplo, há uma artista portuguesa, uma artista plástica portuguesa, a Lourdes Castro, que dizia que tinha estudado alemão, e ela dizia que gostava mais de dizer pessoas de altitude, porque em alemão, velho diz alto, portanto ela achava que a altitude era melhor. Ou o caso dos espanhóis, que dizem os maiores, porque os dinos velhos são os maiores. Nós em Portugal temos duas possibilidades de dizer os idosos ou os velhos. Eu não sou idosa, não gosto de coisas com doce. Sou velha. Portanto, assumo a velhice, não sou idosa. Estão a ver? Portanto, esta é uma questão, mas muito complicada, porque toda a gente aceita, mesmo ao nível da educação. Mas qual é a tipologia dos estereótipos? Há não só estereótipos como preconceitos, como discriminação real. Eu vou ao médico, e o médico começa logo na entrada, começa a falar: olha, senhor, eu não sou segura. Mas para mim, assim que eu vejo, portanto, fala-se, não é? Por outro lado, por exemplo, há uma moda que havia antigamente, eu já volto outra vez, em que o médico diz assim: olha, o que é que tu tens? Eu tenho um colega que em Setúbal, quando foi também ao médico, o médico novinho, acabado de sair, num hospital privado, disse: olha, o que é que tu tens? O que é que cá atrás? E o meu colega respondeu pela mãe e disse: tu é que vais dizer. Certo? Portanto, a questão do estereótipo, como é que tratamos as pessoas? Por exemplo, a Mel, a nós, é sempre por tu. Quando eu ouço anúncios como tu, já sei que não é para a minha idade. Porque até aí usamos o idadismo. Ou seja, a questão da maneira como nos referimos às pessoas. Por exemplo, no local de trabalho é a mesma coisa.
Ah, já não é capaz. Não é capaz porquê? Eu de cabeça tenho 18 anos, sou mais nova que muitos dos meus estudantes. De corpo não, tenho 68. Mas paciência, não é? Agora, não me venham dizer que eles sabem mais, que sabemos coisas diferentes. Coisas diferentes. Porque eu, se não houver luz, sei fazer fotocópias com gelatina. E eles não sabem. Só sabem usar o telemóvel. E sei fazer contas se não tiver a máquina calcular. Faço com a cabeça. Estão a ver? Portanto, esta questão dos estereótipos que nós aceitamos é complicada. Claro que, neste momento, nós estamos em Portugal, desde 2021 até 2030, na década do envelhecimento saudável. Vocês fazem isso aqui na Câmara, de uma maneira exemplar, penso eu, mas temos que pensar esta questão do idadismo nas políticas públicas, na legislação, na educação e no contacto intergeracional. Ai, somos velhos ao pé dos miúdos, que horror, cheiram mal. Pois, mas se calhar é preciso. Certo? Por exemplo, na educação, eu também posso, só pensamos sempre, olha, as bibliotecas públicas, está aqui no Neves, e outros, nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas nós pensamos assim, vou comprar coisas, mas para quem? Do 0 aos não sei quantos, todas as pessoas, para todas as idades, ou vou comprar livros, sobretudo, para a idade escolar. A idade escolar é uma parte da minha população. Portanto, a minha questão é o que é que vou comprar? Certo? O que é que vou fazer? O que é que vou fazer, por exemplo, em relação à educação? Porquê é que eu não faço cursos para idosos? Todas as semanas, conversar sobre feminismo, sobre sexismo, sobre o que é que seja. Divertimos-nos, cantamos, por exemplo, etc. E há poucas atividades nestas áreas. Mas já tem muito, é um bocadinho no mundo e no país. E se calhar até no distrito. Estão a ver? Portanto, esta questão das políticas públicas, o contacto intergeracional é importantíssimo. Explicar, olha essa gente toda que diz que antigamente era melhor, olha, venham cá ver como é que era. Eu posso explicar, quando as pessoas voltam cá a dizer antigamente era melhor, eu nunca digo não. Nunca digo não, não sei o que é que a pessoa do outro lado pensa. Só digo, olha, tem graça. A minha avó ficou viúva com 38 anos, com 8 filhos, a mais nova tinha 6 meses, e o meu avô caiu de uma escada, em madeira, quando ia chamar os operários para ir comer, porque estava a pôr um telhado na casa. E caiu e foi para o hospital, que existia a 32 km de distância daquela aldeia. E a aldeia não tinha estrada, não teve até há 15 anos, não tinha estrada que chegasse à estrada de acesso para ir às chaves. 32 km. E sabe qual foi a ambulância que ele foi? Melhor, num carro 2. Quando chegou lá, claro, a minha avó, para ir ver no dia seguinte, os 2 dias em que ele ainda resistiu, a minha avó foi até Ivan. Portanto, e reforma, nada. Citam por os filhos, nada. Então digam lá que é melhor. Se calhar, quando acabou-se a conversa, que era melhor. A questão é que estas pessoas desta geração, se calhar podiam dizer, porque eu digo assim, haviam-nos pôr à porta de um supermercado. Mas não havia supermercado. Não é? As pessoas hoje, nós, a partir dos 50, 60 anos, eu vejo aqui pessoas todas de cores. Há 50 anos andava tudo preto e branco cinzento. Era uma desgraça. Eu acho bem que os chineses fizeram as mulheres alegres. É disto que a gente tem que falar. Hoje há muita gente gorda. Na altura não havia. Hoje, lavar a roupa, encerar o chão, lavar os filhos, pensos higiênicos, fraldas. Eu acho melhor agora. Então não vai dizer isso. Mas estes velhotes, jardim de infância. Quem é que andou no jardim de infância? Não. Mas terei muito poucos braços de pessoas que andaram no jardim de infância. Estão a ver? E esta questão intergeracional é muito importante ir às escolas. Conversar sobre isto. Estão a ver? Conversar sobre isto. Ora bem, depois, o idadismo. Temos em todos os grupos e classes sociais. A desgraçada da Madonna não pode andar com um rapaz mais novo, porque é logo a questão, olha aquela velha. Mas se fosse um homem mais velho, olha o garanhão. Isto é complicado. Esta aqui até tem os dois, a altura e a idade. O problema é que agora vocês que forem para casa começam a tirar os óculos de treino, a pôr os óculos de grandes de género e depois não temos muito. Mas quer dizer, esta questão é só partilhar estas perguntas que eu acho que temos que pensar e parar nestas situações que nos dão para podermos pensar sobre isso. A população idosa tem muitas questões que temos a ver, sim senhor. A população está cada vez mais idosa. A solidão e a doença estão muitas vezes ligadas ao desaparecimento de pessoas. As respostas sociais não existem. Quem é que gosta de ir para o mar? Tirar os velhotes do lar porque o lar era exausto. Quem é que tem ido para o mar?
Porque lá as meninas da televisão que estão a fazer os lares. Eu não estou a defender lares e lugares. Estou a perguntar é que as respostas têm. Perguntas já eu tenho. São 7 respostas. Certo? Por outro lado, em 2024, nós sabemos que há 2,6 milhões de pessoas em Portugal com mais de 65 anos. E temos, neste momento, 2024, a fonte é o Instituto Nacional de Estatística, espero que seja científica, em que há 192,4 velhos por cada 100 jovens. Basta ir um autocarro, quando a gente vê uma criança, parece que tem tudo menino Jesus. Toda a gente paga a consciência. Olha, de 2016 a 2026, ou seja, 10 anos, em 10 anos, desapareceram mais de 2.600 velhos. E cerca de 140 desses ainda não foram encontrados. Mas disso não se fala nas televisões, como não se fala de suicídio, não se fala de política. Só se fala de jovens. Ainda hoje, Sr. Presidente da República, os jovens, hoje são lá, na sociedade em geral, se nós temos 194 velhos para 142, para 100 jovens, eu só me preocupo com políticas para os novos. Isto está uma coisa que está mal, mas eu assim com isso fico com os cabelos em pé. Outra vez, não é? Por isso é que eu digo de idade, tenho 18 anos e estou mais filmando do que era aos 18 anos. Na verdade, agora sei que tenho menos tempo para fazer. Portanto, em 2025, dos 241 casos apresentados, dos 241 casos, só dá uma média de 20 desaparecimentos por mês. Eu penso assim, o que é que eu posso fazer com isto? Porque quando eu estou aqui, não estou só a picar, depois nas rubricas. Estou a dizer, agora o que eu quero pensar é, quando sair daqui, eu penso, o que é que eu posso fazer para isto? Não posso fazer tudo. Então vou uma coisa pequenina, ao meu vizinho lá, todos os dias, perguntar se ainda está vivo. E isto é estar a intervir feministas, é estar a intervir com as mulheres, é estar a intervir naquilo que é preciso. Quando vejo na televisão dizer que isto não pode ser, receber muitas queixas. Aliás, quando eu ia para Setúbal ainda não havia autostrada como há agora, havia as caminhonetas, não havia caminhonetas diretas. E eu ia da Praça de Espanha até Setúbal, hora e meia, pela Azeitão, etc. E às vezes a caminhoneta atrasava-se, eu já não apanhava outra que dava a ligação. Eu ia-me queixar. A certa altura, o senhor estava lá no guichê e dizia assim, então hoje, quantos minutos foram? Porque era a única que ia dizer isso, quer dizer, era a pontinha da ESA que ia dizer que o autocarro tinha chegado atrasado. Porque as outras pessoas matam o motorista, coitado que não tem razão nenhuma, mas não tem capacidade de escrever um mail a dizer para as situações onde está o que é que acontece. Mais vale bater ao motorista, porque fica o problema de eu gritar com ele e depois já esqueci e não faço mais nada. Ora bem, portanto, por outro lado, as mulheres também, na idade, são mais complicadas, porque, na verdade, há mais mulheres trabalhadoras em duas áreas específicas, na saúde e no apoio social. Na saúde e no apoio social. A tempo completo, são 90% das mulheres que trabalham a tempo completo e a tempo parcial apenas 10%, quando estão na idade ativa. Mas esta é outra das questões também. Então, vamos nas associações. A Isabel diz, olha, falta também assim de apoios, as pessoas que possam ir, e eu aproveito e quero dizer que a Isabel tem responsabilidade no escritório. E tem, falámos disto muito bem. Isto é tudo muito pensado. Estão a ver? Então, as associações. Há uma associação que se chama Stop Idadismo. Eu não conheço muito bem estas associações, exceto aquela que diz aqui a Mar, que é a associação a qual eu pertenço. Nós conhecemos a Stop Idadismo. Sim, eu vi, era isso que eu ia dizer, vi ao Estado Resultado, que vocês já trabalharam com ela, e há outra que é a Cabelos Brancos, e várias outras. Só trouxe aqui este exemplo. Imagino que há alguns, olha, eu gostava de trabalhar numa coisa daquelas, gostava de ser voluntária. Por que não? Às vezes eu não sei o que é que existe pessoa para poder fazer qualquer outra coisa. Não é? Se calhar pode ser desde que não implique outro local de trabalho. Isso é uma coisa que não é o assunto, é o voluntariado. Não é essa a questão que eu estou. Por exemplo, também, aqui, quem são os velhos em Portugal? O estudo Portugal mais velho, que já é antigo, 2020, creio eu, da Fundação Gulbenkian, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em colaboração com a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Cultura, já vamos falar dela, para saber quem são, o que é que são, o que é que isto existe. Eu tenho que saber coisas sobre os velhotes. Depois, outra coisa complicada, e esta agora, eu espero que ninguém conheça. Acabei agora a questão do feminismo, a história do feminismo, acabei a questão dos estereótipos das questões aqui, do sexismo, e agora queria passar para uma coisa, que era, eu queria partilhar, eu quando, aqui há tempos, vi este livro, e fiquei doida com o livro quando comecei a ler. Pois. Eu já vos disse, eu não tenho hora de saída. Normalmente a minha assistência, as pessoas peço desculpas.
mas vou tentar abreviar. Então nós temos este livro é um livro que se intitula A Revolta do Homem Branco, Incels Fundamentalistas e Autoritários em Luta por uma Masculinidade Política. E eu, quando comecei, eu não tenho nem Facebook, nem Instagram, só tenho WhatsApp. E então eu não sabia que isto existia. Então o que é que ela faz? Ela vai à procura nas redes sociais, nestas questões que hoje se opõem ao feminismo, que são as questões da masculinidade, em que há homens, desde os anos 60 do século passado, quando começaram a maioria dos movimentos feministas, houve homens que não gostaram daquilo que as mulheres estavam a fazer, a favor, com ou sem elas. Nós pensamos, mas já há muita gente de direita. Pois estão lá. O ter havido 25 de Abril não passou de um dia para o outro, toda a gente a ser democrata. Eles andam aí e ficaram por aí. É normal. Na Primeira República, aqueles que tinham passado do sistema republicano do NAC para o republicano chamavam-nos adesivos. Nós também tivemos muito adesivo. Estão a ver? Portanto, é normal que essas pessoas não tenham desaparecido. Não gosto delas, esse é o problema. Estão a ver? Portanto, temos que saber que eles estão aí. E então, estes homens foram-se organizando e os incels, eu tinha lido o livro e trago-os, mas eu vou deixar isto para depois, se quiserem ver. E então, este livro trabalha sobretudo a questão da frustração de alguns grupos de homens muito disseminados na internet contra as mulheres, sobretudo as mulheres no poder. Ora bem, este livro portanto, é um incitamento do ódio contra as mulheres, contra as igualdades sociais. Estes grupos normalmente estão ligados à direita ou à extrema-direita, portanto, que põem estas questões aqui e pensam que as mulheres estão a sair daquilo que é a hierarquia normal a que têm que estar submetidas. Portanto, têm que voltar ao tempo antigo, e sim, em que elas estavam submetidas à hierarquia masculina. Portanto, é isto que se defende, concretamente, por exemplo, na questão, por exemplo, há palavras que hoje em dia não podem ser ditas. O atual Presidente dos Estados Unidos, logo no segundo dia em que iniciou o seu mandato, fez uma lista de palavras, quatro páginas, de coisas que não se podem dizer. Feminismo, transexualismo, etc. Não se podem dizer. Igualdade, equidade, nada. Não é possível. Mas não é agora. Porque a Igreja Católica, em 2013, fez um dicionário de palavras que também não queria que se utilizassem. Género, igualdade, género, transgénero, para fora. Portanto, nós é que às vezes não sabemos como é que isto está a ser feito para fora. Não é assim. Portanto, este livro é um livro que é um movimento político assumido e faz aquilo que são os incels. Os incels quer dizer, em inglês, quer dizer homens que involuntariamente estão solteiros. Homens que involuntariamente estão solteiros. Por acaso começou por uma mulher canadiana que involuntariamente estava solteira, por acaso hoje é do movimento LGBT, etc. Não vem a ter uma coisa com outra. Mas este movimento dos homens incels são os homens que, entre si, defendem a masculinidade, a submissão das mulheres, etc. Portanto, para os candidatos vários, chamam alguns destes incels, alguns destes misóginos, não todos incels, porque alguns não são secretários, mas para irem lá e têm todo o aparato sexista de se despir, etc. E têm sites pornográficos na internet a que os vossos netos, filhos e netos, têm acesso, porque nós só temos medo que eles brinquem na rua. Não temos medo que estejam no quarto a brincar com quem lá vai ter com eles e nós não podemos quem. Portanto, esta questão aqui dos incels é complicada. Eu vou passar muitas vezes fazendo ataques, portanto, ataques mesmo de matar pessoas, nas escolas, etc. Os machos alfa, já toda a gente ouviu falar de machos alfa, que é o Paulo Presidente dos Estados Unidos, tudo isto tem a ver com isso. Eu não tenho agora tempo, desculpem, mas matar, por exemplo, vamos matar todos aqueles que se conseguem casar depois dos 30 anos, que são aqueles que são os normas, e isto quer dizer que as mulheres já foram usadas, porque depois de 30 anos já devem estar usadas. Portanto, já são passado, digamos. Portanto, temos uma série de coisas, não é? Porquê que isto é importante para o feminismo? É que estas pessoas estão todas no campo. E estas pessoas dizem assim, as feministas, que estupidez, os direitos já foram atingidos. Quando ouvirem isto, imediatamente percebem que a pessoa, ou por má fé ou por ignorância, não percebe o que está a dizer. Porque eles dizem, ainda querem mais, e estas pessoas que dizem que ainda querem mais são precisamente destes movimentos, mesmo que não sabem o que são. Estão a ver? Esta é uma questão complicada. Por outro lado, os homens aparecem como vítimas das mulheres. Vocês assistiram na semana passada a um
a um chefe de um partido, com uma membro da mesa da Assembleia da República, a discutirem e ele a falar das mulheres que têm que ser protegidas, as nossas, as portuguesas, têm que ser protegidas dos outros. Eu sou feminista, não é? Não. Quero que falem vocês na canção, eu não quero que um homem me correja. Ora bem, então são estas questões. Neste caso, acusam as mulheres de ser Pussy. Ora, Pussy foi presidente da palavra, que utilizou o atual presidente dos Estados Unidos, quando se referiu a algumas das mulheres. Por outro lado, também, as mulheres não devem trabalhar. Quando a gente quer igualdade das mulheres que trabalham, não. Elas levam ao colapso económico. Se elas fossem para casa, os homens tinham mais emprego. Esta é a situação, já ouvimos muitas vezes. Portanto, tudo isto é extremamente importante para pensarmos elas devem realizar-se como mães e donas de casa. E já chega. Até podem ensinar os meninos, está bem. Podem ensinar em casa. Mas isso, aqui, olha, na verdade, quando se fala destas pessoas, são das pessoas, como estava a dizer, que são da burguesia, não é assim? Depois vem a ideologia de género. A ideologia de género não há ideologia de luxo. Foi o Papa Bento XVI, antigamente ainda o cardeal Ratzinger, que um dia disse, perante a Conferência de Pequim, quando se tinha falado dos direitos reprodutivos da mulher, tinha dito, esta coisa de igualdade de género não. Era melhor desigualdade e igualdade nos direitos. Mas foi a Igreja Católica a primeira instituição a falar desta questão de igualdade de ideologia de género. Não há ideologia de género, muito menos uma disciplina de educação para a cidadania. Não há. Portanto, provem isso. O problema é que a maior parte das pessoas que trabalham em comunicação social estão à espera, fazem de nós consumidores e não utilizadores da televisão. E, portanto, querem a nossa atenção, não querem o nosso interesse. Hoje, por exemplo, de manhã, quando acabou a tomada de posse do Presidente da República, houve um jornalista do canal CNN que, em vez de ficar a ver o que é que estava a acontecer, foi atrás do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, do ex-Presidente, a ver onde é que ele tinha o carro, a conversar com ele, claro que não aguentou pela lado da andar do Presidente, foram a ver o ex-Presidente, e ali, mas o que é que interessava a mim saber o que é que ele pensava, onde é que tinha o carro, o que é que me interessa? Mas é isso que nós conseguimos. Ora bem, portanto, a ideologia de género já vos disse, portanto, por aí fora. Ora bem, esta questão contra o género e do género começou na Polónia. Hoje em dia, aqui termino esta parte, hoje em dia o antifeminismo está transnacional porque no Parlamento Europeu, dos atuais deputados eleitos em 2019, 30% são contra as questões feministas. Portanto, é isso que nós temos aqui nesta situação também. Portanto, já falei da questão da educação para a cidadania, etc. Finalmente, ora bem, no Brasil, quando chegou ao poder Jair Bolsonaro, a Ministra da Educação, a primeira coisa que fez foi dizer que menino era azul e menino era rosa. E, por outro lado, as meninas da Amazónia eram vítimas de abusos sexuais, e agora cito, porque não usam roupa interior, são pobres, não têm dinheiro para comprar coisas. Dito no discurso da senhora Ministra da Educação do Brasil, a senhora Damara Alves, do Brasil. Por outro lado, também nos Estados Unidos, diz-se que os Estados há t-shirts que têm escrito Clinton sucks but not like Monica. Ou seja, que o Bill Clinton chupa, mas não como a Mónica. Estão a ver, portanto, a alusão àquilo que são as situações que eu vou passar. Por outro lado, ora bem, depois, e com esta acabo, passa a questão da violência geral. Foi nos tempos que foi pedido, a violência. A violência também não sabia por que lado havia de começar, se havia de ser pela pornografia, se havia de ser pela não violência, se havia de ser pela violência contra as mulheres negras, contra as mulheres brancas, pela excisão, a violência contra as crianças, a violência de género, etc. Eu sei que a violência, também não conheço a violência por aí fora, nesses países do mundo, mas conheço alguns que são peritos nessa questão da violência. Mas sei também que a violência pode ser contra as pessoas idosas, pode ser contra as crianças, pode ser contra as mulheres. E aquela que mais me preocupa neste momento é também o assédio do trabalho, portanto, etc. Vejam aí mesmo Bichão, o Pedro Figueiredo, por aí fora, que agora temos por aqui, montes de situações para podermos falar, não é assim? É um livro, é um quadro sobre a origem do mundo, que é um escândalo, porque na verdade ele mostra a origem do mundo, diz que a origem do mundo é aquela, não é assim? Ou, por exemplo, quando nas imagens nós pomos o corpo das mulheres femininas, todas
facto bem. Por exemplo, quando, isto é também questão de violência, quando nos filmes, o filme para criança do Rei Leão, no céu, neste lado, só tem aquelas tirinhas brancas. Os nossos olhos veem isto sexy. Porque há o que se chama mensagens subliminares que passam assim. Por outro lado, no anúncio do Rei Leão, o focinho do leão nós vimos isto, mas o que lá está desenhado é as nádegas e as costas de uma rapariga de costas do focinho do leão. Por outro lado, no filme O Segredo dos Inocentes, a mosca, o inseto que está na boca da rapariga, tem duas caveiras e tem duas mulheres de costas sentadas no lado com as pernas erguidas. São as mensagens